Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pô de Graça. Esse é o episódio 003. Eu sou o Marcos Matos e esse aqui é o meu Paulo amigo... Trindade. Pastor Paulo Trindade. Talvez você não o conheça. Vou explicar meu nome daqui a pouco, hein? Calma. Vocês não sabem. Eu já sei. Pastor, o Pastor Paulo, na verdade, ele é um grande amigo, né? O Pastor Paulo, ele vem fazendo um trabalho com os jovens, né? A forma que eu o conheci, ele já era dos jovens, mas eu queria saber, né, o Pastor Paulo, a audiência aí queria saber, porque você tem um sotaque. O seu sotaque não nega que você veio de Minas. Muito forte, meu sotaque? É muito forte esse jeitinho aí mineiro, mas Minas é grande, assim como São Paulo. E eu queria conhecer, como é que você veio parar em São Paulo? Qual lugar de Minas? Como é que foi a sua chegada aqui? Como é que foi tudo isso, esse desdobramento na sua vida? Pessoal, né? Minas é um país, na verdade, né? De tão grande. Você consegue colocar 10 mineiros, um do lado do outro, vão ser 10 sotaques diferentes, 10 comidas diferentes, 10 culturas diferentes. Porque Minas é muito grande. Eu sou do norte de Minas, né? Ali, divisa com a Bahia. Então eu sou um mineiro muito mais nordestino do que do sudeste, né? Uhum. Eu vim parar aqui em Minas o seguinte, eu morava numa cidade pequena, lá em Minas, em Coração de Jesus, e eu fui para uma outra cidade estudar, né? E aí eu prestava vestibular para uma faculdade estadual de lá, eu queria muito um curso lá na época, né? Que era o hypado, né? Queria medicina, e estudava e bati na trave umas vezes, e tava vendo meus colegas passando... E aquela angústia de estudante, aquela coisa, perdi o cabelo aqui na parte de trás. Eu tive que fazer injeção de hormônio, assim, na seringa aqui mesmo. Chama alopecia areata, o nome dessa doença. De estresse. Por quantos anos isso? Tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade. Meu Deus, credo. Na pilha, né? Tava pilhado, queria passar no vestibular e tal. E eu tava muito angustiado. Eu pesava 50 quilos. Vestido, né? E aí o que acontece? Aí eu prestei a prova do Enem, tive uma boa pontuação na prova do Enem, uma pontuação que me garantia algumas faculdades, assim, né? Não no curso que eu queria, mas em alguns cursos. E aí eu falei, não, vou colocar pra longe. Aí eu coloquei uma em Goiás. Eu lembro que Goiás foi tipo Mas você tinha parente lá em Goiás? Tinha nada, eu queria sair de lá, depois a gente via, depois a gente se arrumava. É porque lá em Minas... Era jovem, né? É jovem assim, lá onde eu morava em Montes Claros, a gente tinha muito essa cultura, né? Você sai cedo de casa pra estudar, você mora em república, você mora com parente, não tem muito aquela coisa de... Sabe, você vai... Ficar amarrado. Não, lá é cultural lá, né? Em Minas, nessa região. Você sair pra estudar. Então eu falei, mano, eu vou colocar aí pra qualquer lugar... Aí eu coloquei em São Paulo, lá em Santo André, no ABC, era a minha primeira opção. Aí fui colocando São José do Rio Preto, nem sabia. Sem parentes, sem nada, nem sabia onde era. Eu fui achando os nomes bonitos, Santo André e tal, São José do Rio Preto, pô, deve ser, né, um lugar legal, pelo nome. Anápolis, em Goiás, aí me chamaram em Santo André. Eu tinha uma tia aqui em São Paulo, né? Eu falei, Meu pai sempre me apoiou, sempre apoiou a gente lá em casa muito nisso, de ir pra estudar, de fazer uma faculdade. E vocês são em quantos irmãos? Eu tenho um irmão mais novo e um irmão mais velho, eu sou do... E aí veio parar aqui em São Paulo na casa da tia? Vim parar aqui em São Paulo na casa da tia. Morei 1 ano com minha tia, né? E no outro ano aí veio morar o meu irmão mais velho, que ele tinha se formado, né? No ano que eu morei aqui com a minha tia, ele se graduou, né? Foi o último ano dele na faculdade. Aí no outro ano eu falei, mano, vem pra São Paulo tem mais portas, tem mais oportunidade. Mas aí você, aqui em São Paulo, você tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos, eu cheguei aí morou aqui, com ela 1 ano, 19 anos, você já estava morando sozinho. Aí nessa que seu irmão Desde veio. os 16 eu moro sozinho, né? Porque nessa época que eu estudava lá em Montes Claros, eu já morava sozinho. Morava em República, morei com uma conhecida nossa lá também. Sai muito cedo de casa, né? E jovem, né? Eu falo porque eu já fui jovem também, sim, né? Sim. E tem aquela cabeça assim de ganhar o mundo, de conhecer outra cultura, vários lugares.
E assim, eu não sei, mas você sempre cresceu, você nasceu no berço evangélico, no berço cristão, como é que foi isso? Porque você fala que veio aqui para São Paulo, uma cidade grande, mais de 20 milhões de habitantes, e você, pelo que eu vejo na maioria dos jovens, você está muito bem, você não se perdeu, né? O que aconteceu? O que te preservou? Como é que foi aí? Me fala aí um pouco mais aí para nós. Não, eu sou de berço evangélico, né? Quando eu me lembro como gente, como criança já indo em escolinha dominical, na igreja, meus pais sempre levaram a gente pra igreja, né? Igrejinha pequena ali, né? Coração de Jesus, uma cidadezinha bem pequena. Eu falei que eu ia explicar, né? O meu nome, isso, né? Isso. A primeira vez que eu... É porque a sua cidade, a hora que você falou aqui, né? Coração de Jesus. Então eu fiquei pensando, eu falei, Coração de Jesus. O cara, ele nasceu numa cidade chamada Coração de Jesus. Já tem tudo pra dar certo, né? Tem tudo pra dar certo. Eu falo que tenho de tudo pra me dar certo. Por quê? Eu sou uma das poucas pessoas que pode falar que nasceu naturalmente, não espiritualmente, né? Espiritualmente tem a multidão. Fala um pouco mais sobre isso. Eu nasci naturalmente no coração de Cristo. Já nasci... Na cidade. A cidade chamava Coração de Jesus. Posso dizer que eu nasci no coração de Jesus. Eu tenho Celestino no meu nome. Meu último sobrenome é Trindade. Ou seja, não é qualquer Trindade, porque Trindade pode ser qualquer coisa. Sim. De três, né? Sim. Mas como tem Celestino antes, então é a Trindade Celestial. Então ficaria como aí seu nome? Eu sou um cara que tenho uma Trindade Celestial no nome que nasceu no coração de Cristo. Se um cara desse não der certo... Ninguém dá. Ninguém dá. Vocês estão vendo aí? Ninguém vai dar. Então, assim, ó, se você nasceu numa cidade dessa e você só tem um nome aí, eu só nasci no coração da cidade, do coração de Jesus ali. Coração de Jesus. No coração de Jesus. E você Rapaz, saiba que é uma dádiva. Já é uma dádiva. Mas você ter o Celeste, Celestino, né? Celeste, né? De Celeste e Trindade. Pronto. Então, aí você vê que o cara tem uma unção dobrada, tripla, né? Uma tripla unção aí, né? Então, Mas, que assim, bênção. Eu nasci na cidade de Coração de Jesus, meus pais me levavam pra ir pra igreja, né? Tal. Desde pequeno. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi assim, loucura, porque assim, acostumado àquela coisa de conhecer todo mundo, né? Quantos habitantes nessa cidade aí do Coração de Jesus? Deve ter uns 15 mil. Cidade pequena mesmo, bem né? Pequena, não tem semáforo, não tem... Cidade bem pequena. Bem cidadezinha pequena. E foi loucura, assim, porque eu sempre gostei, né, de aquela coisa de... Cara, eu sempre gostei de sair na rua, opa, bom e tal, não sei o que, aquela coisa. E quando eu cheguei aqui em São Paulo foi loucura, né? Eu ficava pensando, eu falei, cara, como que é possível? Eu pegava o trem, eu vim morar aqui em Pirituba, minha faculdade era lá no ABC, em Santo André. Meu Deus do céu. Então eu batia de trem da estação Pirituba até na estação Santo André, né? E aí o que eu fiz? Eu fui montando algumas estratégias para mim tentar conhecer mais pessoas e tal. Todo dia eu pegava o trem no mesmo horário, o mesmo vagão. Eu falava, cara, não é possível, eu nunca vejo a mesma pessoa, cara. Eu pego no mesmo horário, eu pego no mesmo... gigantesca. Não tem como. Aí chegou na faculdade, é muita gente, e aquela coisa, e eu falei, rapaz, foi complicado. O primeiro ano foi muito complicado, eu quase... Pensou em voltar? Muitas vezes. Pensei. Cidade corrida, ninguém fala com ninguém. Não dá. Uma vez eu sentei do lado de uma mulher no ônibus, né? E, cara, lá em Minas, se você senta do lado de alguém no ônibus, você puxa uma conversa e você vira amigo da pessoa. E se a viagem for um pouquinho mais longe, ele te chama pra tomar café. Desce aqui, né? Aí eu cheguei. Aí eu sentei do lado, né, de uma moça e tal, de uma senhora, na verdade, né? Do ônibus falei assim: ai, tudo bem, bom dia e tal. Tá, tudo bem. A senhora tá indo pra onde? Mano, a mulher já me olhou assim. Já achou que ia roubar. Tipo, você tá indo pra onde? Tipo assim, esse cara vai me seguir e tal. Aí eu fiquei sem graça, aquela coisa. Depois que eu fui pensar, eu falei, cara, eu tô numa cidade grande. 18 anos de idade. 18 anos de idade. Chega uma pessoa do meu lado, pergunta pra onde eu tô indo, esse cara vai me seguir pra me roubar alguma coisa. Foi difícil eu adaptar. Quebrar essa lógica foi muito difícil. E aí logo você vinculou uma igreja local? Como que foi isso aí? Eu vinculei a igreja local por causa disso. Eu falei assim, a igreja vai ser um lugar que eu tenho certeza. Não é possível que as igrejas aqui, se eu for em 3 cultos, vão ser pessoas diferentes. Deve ser as mesmas pessoas. Eu pensei, deve ser a igreja, não tem como ter esse rodízio de pessoas, né? Quando eu cheguei aqui, nessa época, eu era ateu.
Eu era ateu, porque eu tinha essa coisa, né? Eu estudava muito lá em Minas, queria prestar medicina e tal. Não, mas peraí. Você cresceu num lar cristão. Aí, quando é que você ficou ateu? Quando eu fui morar em Montes Claros, aí na minha adolescência, né, nos 16 anos de idade, quase rebelde, você quer rebelar contra tudo, contra todos. Eu estudava muito, formei minhas teorias da criação. Chegou no seu pai e falou, ó. Eu falei, ó, esse negócio, mano. Não, era sério mesmo. Desse jeito. Desse jeito. Eu tinha minha teoria lá e achava bonito, né? Porque você estuda muito, intelectual, você. Passa uma credibilidade. Você jogar um ateu por cima, você cresce. Você ganha o respeito, né? Então aqui eu era assim, mas assim, eu era ateu convicto mesmo, eu tinha teoria, achava que Deus era uma invenção da humanidade para poder ter uma direção, só para poder ter um controle, mas isso foi pensado, arquitetado, enfim, toda uma teoria. Aí um primo meu ia numa igreja, né? E ele foi e me convidou, ele tava ruim, mal das pernas lá, meio abatido e tal. Eu falei assim, rapaz, eu vou porque, primeiro, com certeza vai ter pessoas, né, que eu vou me vincular. Tô sozinho. E segundo, vai ter menina bonita lá, né, mano? Então, sou ateu, mas... Não, sou ateu, mas... Mulher séria tá na igreja ali, né? Talvez você pensou. Com certeza. Eu falei, mano, vai ter menina bonita lá e tal, vou lá, mano. E aí fui... Como um bom ateu? Como um bom ateu. Você sabe que eu fiz uma pesquisa e o ateu, ele é mais crente do que um crente? Pra você acreditar, para você não acreditar em Deus, você tem que ter muito mais fé, cara. Você tem que ter muito, muito mais fé. Tem uma teoria, se o pessoal quiser depois pesquisar, que eu amo muito, 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 inteligente. É esse cara inteligente. Que sou nada. Tem uma teoria que é uma teoria científica, que ela não explica, ela não aponta para a existência de Deus. Ela não diz isso claramente, porque é uma teoria científica. Mas ela, no final das contas, ela te faz pensar isso, que chama a teoria do designer inteligente. Ela é uma teoria que ela contrapõe o evolucionismo. Entendeu? Então, assim, a gente é adotrinado nas escolas, essa teoria evolucionista, o Big Bang, a teoria de Darwin e tal, essas coisas. Cara, pesquisa sobre a teoria do design inteligente. É sensacional. Uau. Quando você vê essa teoria, você fala assim, é impossível não acreditar que isso aqui foi arquitetado por alguém que pensa, alguém inteligente. Que é isso que diz a teoria. Uau. Ela não diz Deus, mas ela diz que o universo e tudo foi arquitetado por uma mente inteligente. É assim, depois é sensacional, é sensacional. Uau. E aí, bom, vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. Vamos agora voltar nas menininhas. Então, você chegou no pé da igreja. Fui lá e tal, aí gostei pra caramba, porque cidade pequena, a igreja lá em Minas que eu tinha experiência era aquela igreja mais tradicionalzona, aquela coisa mais engessada. Quando eu cheguei aqui eu vi, tatuagem, então, uns caras chegando de skate pra igreja. Eu falei, mano, eu acho, né? É aqui. É aqui, negócio em São Paulo. Mas você sabe que quando eu morava lá em Minas, eu tinha 3 desejos. Nessa época que eu ainda não era ateu, bem atrás, eu era dessa igreja tradicional, eu tinha 3 desejos. Era morar numa cidade grande. Se fosse para mim participar de uma igreja muito grande, igreja que tivesse bastante pessoas e tal, e ter condições de assistir NBA. Ter TV a cabo para assistir NBA. Esses eram os seus 3? Esses eram os meus 3 sonhos, os 3 se concretizaram. E que benção. E aí, nesse inteirinho, você vinculou nessa igreja local, que aí você se sentiu acolhido, fez boas amizades, aí... porque aí fez sentido, né? Aí, de fato, eu comecei a frequentar, e ali eram as mesmas pessoas, né? E era muito bom, porque é uma igreja muito acolhedora, aquela coisa de acolher mesmo a pessoa, de saber seu nome, de estar junto, de estar perto, de trocar o telefone, de estar junto. Então, cara, sensacional, assim. Aí eu me vinculei mesmo, assim. Passou pouco tempo, né? Aí eu fui convidado para um evento que falava de Deus e tal, e foi muito legal, porque nesse dia o líder, né? O líder da célula lá, né? Que eu ia, ele falou assim, eu desafio você. O cara ousado. Mas você continuava ateu? Não, eu continuava ateu, eu continuava ateu. Eu gostei do ambiente. Pelas amizades, mas tinha sua crença que você defendia. Me convença do contrário, entendeu? E esse cara foi muito bom, que ele falou assim, nesse dia ele falou assim, Deus é só experimentar.
eu não consigo falar pra você, teorias, Deus é como uma fruta. Aí eu mexi com você. Aí eu falei, rapaz, faz sentido, né? Faz sentido. Ele falou, ó, eu posso te explicar pra você o quão for a complexidade do sabor da laranja, você tem que experimentar. Ó, faz sentido. Ele falou assim, ó, se você for nesse lugar, e na volta, você não tiver tido um encontro com Deus, experimentar com Deus, eu rasgo minha Bíblia e sei no que você... Agora, eu ganhei mais um ateu. Vou crescer. Vou crescer, vou ganhar mais um crescer. ateu. Aí virei crente. Caraca. Foi bem forte. E aí mudou, forte. Aí mudou o jogo. Aí mudou o jogo. E de fato eu experimentei, tive foi muito, muito louco mesmo. E aí eu vi e falei, rapaz, é real isso aqui. Gente, não é uma teoria, né? Não é uma coisa que um estudo bíblico te convence, que uma teologia te convence. Foi uma experiência mesmo pessoal, né? Ali, com Jesus. Aí eu falei, não tem como, né? Com 18 anos isso, em 2008 para 2009. Isso, 18, 19 anos. Que bênção, e aí pro seu pai isso aí foi uma alegria, né? Ah, foi uma alegria. Eles, eu acredito que eles gostaram bastante, porque nessa época eles estavam vendo que eu tava meio desbandanhado, né? Então você chegar numa cidade grande, cara... Era o medo que eles tinham, né? Ah, com certeza, né? Porque assim, cidadezinha pequena, aquele negócio que você assim... Você vê um cara que usa uma droga... Todo mundo tem medo, tem pavor. Na cidade grande, o cara que usa droga, ele é o descolado. Ele é o que todo mundo quer estar perto. Numa cidade pequena, é o que todo mundo quer estar longe. E assim, não é que seu pai fala com você. A galera, a juventude, fala... Acho que é como se fosse um leproso, né? Eu fico vendo assim a sua história e eu me alegro muito em ver o cuidado, né, a bondade de Jesus na sua vida, porque um jovem que sai lá do interior de Minas, do coração de Jesus, vem para uma cidade com 20 milhões de habitantes e está bem hoje como você está, não que é uma virtude, né, sua ali, a graça, né? Tanto é que eu o convidei porque eu vejo a graça de Deus na sua vida, né, vejo o fluir da graça, da bondade de Jesus. E aí eu tenho uma perguntinha aqui que eu tô aqui para fazer, já tem um tempo. E assim, você conheceu Jesus, né? Ali teve a experiência com o Senhor, e eu acho que como todo mundo teve. Só que o que eu vejo dentro do Evangelho é que há uma separação entre o Evangelho da Graça, né? E o Evangelho da Graça é a pessoa de Jesus, mas as pessoas conseguem separar. Tipo assim, como se fosse uma mensagem, como se fosse apenas um tema de título de pregação. Hoje eu vou pregar a graça. E como se amanhã eu fosse pregar uma outra coisa. E aí eu queria fazer uma pergunta. Como é que você conheceu o Evangelho da Graça? Se você pode responder, se você ficar confortável em responder isso pra gente aqui. Posso sim. Aí eu me vinculei, né? Me vinculei a essa igreja e tal. E durante muitos anos eu segui... O que eu acredito que, assim, acontece muito, né, no Brasil, você vê muito que aquela experiência gostosa que você teve, porque a sua primeira experiência é a graça pura, né, porque você tá ali, você é um cara que só apronta, que só faz coisa errada, que não vale nada, tal, tudo pra dar errado, você tem aquela experiência com esse amor que te abraça, que te acolhe, que te fala, eu te aceito, então... Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Você era meu inimigo. E eu te abraço, eu te aceito, né? Uau. Você fala assim, rapaz... Então, assim, você tem esse primeiro encontro... Uau, né? Só que, assim, isso é pra ser sempre, todos os dias. Só que a gente passa... Depois que a gente tem esse primeiro amor aí, que o pessoal, né? Geralmente fala esse primeiro amor... Aí você começa a ser um escravo dentro de uma liberdade, né? Foi te dado uma liberdade, você se escraviza pela religião, pelas crenças erradas e tal. Então, assim, durante um tempo eu me envolvi nisso, né? Eu não cria corretamente como eu creio hoje, né? Então, você quer dizer que foi o seguinte, você aceitou Jesus pela graça, mas o processo da sua condução de crescimento cristão, o amadurecimento, você percebeu que tinha obra, tinha a ver com fazer ali.
vem a religião, né? Tipo, agora que Deus me aceitou, Agora eu tenho que fazer alguma coisa. eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que fazer algum. E é muito louco, porque não tem lógica isso. Porque, tipo assim, ele me aceitou e agora eu tenho que fazer coisas pra ele me aceitar. Mas ele já me aceitou, tipo. Que é isso, sabe? Tipo. Doideira, né? Doideira, não tem lógica. Mas você vive nessa pilha, não. Deus tem que estar feliz comigo. E você entra nessa pilha. Então, de agradar a Deus. De agradar a Deus. Você quer agradar a Deus. Não, Deus. Se eu fizer isso, Deus não vai estar feliz comigo e tal, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que jejuar, e você jejua, você tá começando ali, você jejua... Pastor, eu acho que não tem ninguém nessa fase, nem tem ninguém, você que nos ouve, que não passou por isso. Eu mesmo, eu tinha aquele sentimento assim, quando eu não orava, eu me sentia assim, o pior dos pecadores, o pior. Né? É o pior dos pecadores. Aí, e não era todo dia que você conseguia orar. Não era. E ler a Bíblia, então? Não tem como. Não era todo dia. Então, aquele devocional e tudo. Eu me deparava muito com as pessoas falando assim, aquele irmão lá é um grande homem de Deus, porque ele ora tanto tempo de oração. Eu tô longe, hein? Eu sou muito carnal. É aquilo, né? Você foi conquistado pelo Pai e agora, a todo momento, você quer a aprovação dele, mas ele já te aprovou, ele já tá feliz com você, mas é assim, eu acredito que isso é muito comum, né, que nem o senhor falou, é muito comum hoje você ser, porque assim, o Brasil, ele é um país religioso, né, então você desde criança, você é ensinado, Jesus não gosta disso não, não faz isso senão Jesus não gosta, né, Deus não gosta disso. Vai desagradar. Então, vai desagradar a Deus, isso não agrada a Deus e tal. E aí isso vai enraizando, né? E você sempre tá nessa... É a raiz mais profunda. E aí, voltando aqui, como é que você teve essa experiência aqui com o Evangelho da Graça? Aqui é que a pegada do negócio. Como é que... Como que você lembra o ano, mais ou menos? Como é que foi isso aí pra você? Que deu que acendeu algo que você falou, opa, peraí. Foi exatamente assim, né? Então, durante muito tempo, né, nessa angústia, nessa labuta, quero fazer... Tem que melhorar, você sente cada vez mais em débito, né? Você faz e tá devendo. Nunca tá bom. Nunca tá bom, nunca é suficiente. Você faz e nunca é suficiente. O ano, puxa vida, eu não lembro exatamente o ano. Se eu não me engano, se eu não estou muito enganado, foi 2014, no final de 2014 e 2015. Eu não tô enganado. Alguma coisa aconteceu ali. Há uns 3 meses eu estava muito angustiado. Por quê? Porque essa rotina, essa liturgia religiosa, estava me angustiando demais. Porque não tem quem aguenta também ficar em falta todo o tempo, né? Não, você tá sempre angustiado, e aí a correria do dia a dia, e aí você não dá conta de dar o seu melhor, né, na sua cabeça. Eu nunca tô dando o suficiente, aí isso só vai te angustiando, aí vira uma bola de neve, aí você vai começar a angustiar, e aí começa a ser um fardo muito pesado. Né? Você não consegue carregar, você fala, meu Deus, e aí eu quis chutar o pau, assim, sabe? Dentro de mim, né? Sim. Eu acho que eu nem tinha comentado com minha esposa, né? Mas dentro de mim, assim, eu tava pesado, e Deus ouve os sinceros. Eu já falei isso aqui. Eu ouvi o senhor falando. Deus ouve os sinceros. Eu teve uma reunião, uma oração, eu cheguei pra Deus e falei assim, Deus, mas eu não tô brincando, não. Eu orei dessa forma. Eu falei, Deus, você quer saber de um? Eu tô cheio disso aqui. Eu fico orando aqui, rodando de lá, andando de lá pra cá, orando e correria na vida, né? Correria de trabalho, de faculdade, e oro, e lidero e tal, não sei o que, eu não aguento mais. Eu falei, Deus, você quer saber de uma? Eu não aguento. Rapaz, eu desabafei. Uau. Eu vou... Aí... Olha pra você ver que loucura. Na época eu torci pra tudo dar errado. Pra tudo dar errado nessa igreja, porque aí eu podia sair e aí eu não ia sentir culpado. Não, te juro. Eu falei, rapaz, tomara que dê tudo errado aqui, porque a igreja tava passando por uns processos de se juntar a uma outra igreja e tal. Eu falei assim, nessa junção podia dar tudo errado, porque aí eu saía, não ia me sentir culpado. Rapaz, eu não fiz nada, foi vocês que bagunçaram tudo aí e tal. Mano, eu tava nesse ponto. Aí eu fui convidado para a conferência lá em Goiânia, né?
E ouvindo a palavra do pastor Aloysio, Uau. aquilo mudou minha vida. Que bem. Mudou minha vida. Eu sentei assim, ele começou a pregar, eu comecei a ouvir aquilo. Não, eu lembro que eu olhava para os lados assim. Pô, tá entendendo o que ele tá falando? O que esse cara tá falando? Funcionário. Foi assim, eu saí daquele dia, eu falei assim, mano, não é possível. Mas eu ouvi assim, aquilo entrava em mim, ia parecendo que ia quebrando coisas, paradigmas. Eu falava assim, rapaz, isso tá sendo... Isso é revolucionário. Gente, vamos prestar atenção no que... Só que eu olhava pro lado e parecia que as pessoas não sei lá... Era uma palavra comum, talvez, ali pra eles. Não sei também, né? Sim, Não sim. vou julgar, não vou dizer isso, mas aham. assim... Eu tava assim, eu falei, mano, isso vai... E assim, de fato, foram assim... Acho que a conferência foram 2 ou 3 dias, mas assim... Eu nunca mais fui o mesmo. Eu cheguei em São... Eu liderava já jovens, né? Uhum. Eu falei assim, ó... Acabou. A partir de... Eu entendi. Mano, parecendo que assim... Nunca foi tão... A Bíblia nunca ficou tão clara pra mim. Abriu. Nossa! Sabe aquele áudiozinho que circula nos TikTok? Agora eu descobri! Agora tudo faz sentido! As peças se encaixam! Mas foi aquilo ali. Entrou assim na minha mente, eu falei assim, eu não consigo mais viver da mesma forma que eu vivia antes. Mas sabe que você falando assim, pastorzão, eu vejo que Deus, ele tem uma coisa de ir se revelando às pessoas, e como você falou lá dos sinceros, eu acredito muito nisso. Porque assim, o sincero, ele é uma parada que quando ele tá servindo a Deus, ele tá servindo de verdade, ele não tá brincando, ele não não. Tá brincando. E ele pode estar fazendo a coisa errada mas... com a motivação, desculpa, fazendo a coisa errada, mas com a motivação, desculpa, como que é? Com a motivação certa, mas fazendo a coisa errada, é isso? Isso. E o que acontece? Eu vejo o apóstolo Paulo nessa Sim. Com essa batida, eu acho que eu falei isso no primeiro ou no segundo, não lembro, mas ele tava nisso aí. Exatamente. Ele tava nesse negócio de perseguir a igreja e achando que tava fazendo a obra de Deus. Exatamente. Até que Jesus aparece pra ele. E aí eu acho que é aí que pega. Quando o cara ele tá sincero, falando, Senhor, eu tô aqui fazendo, mas eu acho que falta alguma coisa. Exatamente. Acho que é nessa hora que talvez no meio de 5.000 pessoas no auditório, talvez... Ou acredito que outras pessoas ouviram como você ouviu, Sim. mas há aqueles que ouvem mais. Sim. Que é aqueles que o Senhor começa a revelar mesmo, que Sim. é o que aconteceu com você aí. Não, foi sensacional. Por isso que assim, eu vejo que assim, essa iniciativa do Senhor, assim, a gente ter essa conversa, isso é muito bom, porque isso tem que ecoar. Porque é uma pessoa que hoje está ouvindo isso e que ele vai passar... A Bíblia, ela faz total sentido. Eu sou um cara muito lógico, né? Então as coisas pra mim tem que fazer muito sentido pra mim, de fato, ser convencido. E assim, a Bíblia faz total sentido quando você coloca a figura de Cristo no centro. Quando você começa a enxergar Cristo de Gênesis a Apocalipse, em tudo você vê Cristo, você fala assim, rapaz, ou tava falando de Cristo que ele ia vir, ou que ele veio, mas... Tava ali, sempre esteve ali. Ele tá em todos os momentos. Porque graça é isso. O Antigo Testamento, só você falou, o Antigo Testamento pra mim, ele era de verdade. Ó, se você não curte o Antigo Testamento, tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas eu vou explicar pra você como você curtiu o Antigo Testamento. Eu olhava pro Antigo Testamento e aquilo me dava, assim, um certo sono, um cansaço. Levítico, você ficava ali, não entendia nada. Aquele livro, sabe, complicado, pesado, complexo. Cheio de praga, cheio de chão abrindo, engolindo gente, morrendo. É difícil. Aí você pula. Você fala, acho que em algumas bíblias, o Levítico, ele tá até colado. E aí, é verdade. Aí o que aconteceu? Quando alguém falou pra mim assim, ó, você vai começar a ver Cristo de Gênesis, como falou aqui, até Apocalipse, eu falei, mas Jesus, ele veio lá, tá lá no Evangelho. Profecia que ele ia vir, pode ser que tenha algumas. Mas não tem ele lá, ele não. Exatamente. Quando aquilo ficou claro pra mim, de verdade, assim, quando você lê o Antigo Testamento e você vê a figura de Jesus ali, que você falou, Jesus no centro, você vê ele é um tipo, né? Você vê lá Moisés um tipo de Cristo, Adão um tipo de Cristo, você vai ver lá Isaac um tipo de Cristo, todo mundo ali, né? Você fica deslumbrado com aquilo, você pira. Aí você quer ler a Bíblia, igual você falou, com vontade, com desejo. É muito louco, e assim... De o conhecer, né? Não, e eu cheguei nessa pilha, eu falei, rapaz, eu quero... Antes um pouquinho de eu ir pra Goiânia, eu já tinha recebido um livro de recomendação
que era o do Joseph Prince, né, Esse aí. Destinados a Reinar. Eu já tinha lido ele e falei assim, rapaz, esse cara, ele tá falando uma coisa aqui que será essa mesma Bíblia? Só que o negócio, ele choca muito, né, com a sua crença. E aí, quando chegou lá, o pastor Aloysio, ele explana de uma maneira muito boa, né? Ele é muito... Ele fala de uma maneira assim que é quase impossível você não entender. E aí... Ele fragmenta mais. O Joseph, eu acho que assim, pra pessoa que vai ouvir o Joseph hoje, eu até falo isso, minimamente a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento. Exatamente. Porque senão você fica perdido na pregação. Fica meio perdido. Porque ele pega 1h30 de pregação e ele vai longe no conteúdo. Longe. E é muito denso, né? É muito sólido, é muito conteúdo. Você tem que ir pegando os pedacinhos. Não, o que eu fico assim, não admirado pelo homem em si, mas o que eu fico assim, de boca, é que o cara não usa esboço. Não pega uma folha, não pega um tablet. É porque tá dentro dele, né? A partir de um momento que é uma convicção, algo revelado dentro de você, é que nem a gente tá fazendo aqui. Você fala sobre isso, né? Mas é sensacional. E aí seu coração explodiu e aí... Não, aí ferveu. Aí eu falei assim, olha, eu não vou viver outra vida. Eu disse uma frase que eu tenho isso dentro de mim, até hoje, eu recuso a estar num ambiente que se diz cristão e Cristo não é o centro. Para mim não faz sentido. Isso aí até completa aqui, né? Na verdade faz um complemento dessa segunda perguntinha que eu vou colocar aqui para você, que acho que tem tudo a ver. Por que você decidiu dar um voto de confiança para o Evangelho da Graça? Por que você decidiu dar esse voto de confiança? Acho que você já tá até respondendo aí, né? Porque para mim tudo fez sentido. Quando eu comecei a falar assim, a figura de Cristo, tudo gira em torno de Cristo. Né? A Bíblia toda, tudo que foi vivido até hoje, da criação do homem, até o que nós estamos vivendo agora, e até quando isso aqui tudo acabar, Cristo é a figura central. E para mim isso, porque o Evangelho da Graça é isso, você foca o seu olhar em Cristo. E aí tudo faz sentido. Né? Tudo faz sentido. Você deu esse voto de confiança e falou, não, aí eu falei assim, é isso. E isso aqui faz sentido. Agora isso aqui, né? Daqui eu vou embora. Não, e assim, eu costumo... Não, aí desculpa, aí você chegou aqui nos jovens, e aí, como é que foi? Aí você falou, agora... Não, eu já era líder de jovens. Né? Aí eu me recusei a falar outra coisa que não fosse isso, né? E aí, mas assim, é muito louco, porque... Mas aí, calma aí. Aí você tá lá falando do que você viu e do que eles não viram. Como é que foi isso aí? Primeiro que é muito louco, porque já é um negócio estranho com você, porque você tá se refazendo. Só que você tá tão empolgado e isso tá mexendo tanto com você que você quer falar isso também. Só que você tá falando de um negócio que aí você tá falando, tá refletindo, o negócio tá trazendo mais revelação e você vê que ainda tem um caminho aberto ainda pra ser desvendado. Então, assim, é muito louco. Mas eu falei assim, eu me recuso a falar de outra coisa que não seja algo Jesus no centro. Que não faça as pessoas olharem para Cristo. Para mim, assim, na época, desde esse momento até onde esse momento aí que eu percorri liderando os jovens, para mim, toda pregação tinha que terminar as pessoas olhando para Aleluia. Tem que fazer você olhar para cá e falar assim, Cristo é o centro. É o centro, é a solução de todas as coisas. Uau. Porque assim, não existe pregação. Como melhorar seu casamento? Cristo. Como melhorar sua vida financeira? Cristo. Como ser mais feliz? Em Cristo. Tá, mas aí o que eu percebo é que assim, parece que falar apenas de Cristo, quando você fala apenas Cristo na mensagem, irmãos, olha, o problema do seu casamento, igual você colocou aqui, olha, você tá com um problema aqui, o marido, a esposa, coloca Jesus no centro, no meio. Parece... que não soa muito simples. Parece que não falta alguma coisa aí. Não fica esse... tipo, não tem que fazer nada. Não fica aquele sentimento, parece que... É só isso? Exatamente. Não tem nada mais? Exato. Essa é a grande dificuldade. Né? Porque, assim, ninguém vai falar que uma pregação de Cristo é errada. Mas se você foca só nisso, rapaz, mas o povo vai... Porque assim, você não tem coragem de falar assim, não, falar de Jesus não pode. Mas é isso que o senhor está falando. Mas também
você falar assim, não, eu só vou falar de Jesus, rapaz, será? Esse povo vai desbandanhar aí, mas... Se eu não colocar um medinho ali, se eu não colocar um medo, se não, você não fizer alguma coisa ali... Porque na verdade é o seguinte, Cristo ele veio para trazer liberdade. Para libertar os cativos. E liberdade é algo assim, que as pessoas têm medo da liberdade. Porque a liberdade, ela faz aqueles que têm o controle perder o controle. Tudo. Né? E aí há um grande receio. Você pode ver em qualquer ambiente que existe e eu tô falando aqui de trabalho, isso, não tô falando de igreja, tudo, até família, até tem casa. Se tem alguém que ele tem o controle, se você começar a falar de liberdade, ele vai ficar com medo. Vai. Porque a partir do momento que eu te dei a liberdade, eu falo assim, mas e se ele escolher sair fora? E se ele escolher me deixar? E Cristo, por isso que crucificaram Cristo. E quem crucificou Cristo? Eram os crentes da época. Por quê? Porque ele veio trazendo liberdade. Ele trouxe liberdade, as pessoas têm medo da liberdade. Né? Eu lembro que eu acompanhei um rapaz, ele tinha um problema muito grande. Eu falei assim, o negócio é você colocar Jesus. Aí ele falou, não, mas eu já coloquei. Desse jeito. Eu já coloquei Jesus. Aí eu falei assim, não. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Ele falou assim pra mim. Não, mas ele falou sincero. Eu vi que foi sincero dele. Não foi uma coisa assim que ele falou assim pra sacanear. Ele falou que eu já coloquei Jesus. E assim, e mais? O que eu tenho que fazer mais? Isso aqui eu já fiz. Agora eu quero o resto, né? Qual que é a minha parte nisso? Como você abriu falando aí, né, da questão da demanda. Então eu acho que o ensino errado, o Joseph ele fala muito isso, produz um comportamento errado. Com certeza. Né? E ele fala, tudo quando você quer tratar um comportamento, em vez de tratar o comportamento, até falei isso no último episódio, trata o quê? A crença. Exatamente. Trata o que a pessoa está ouvindo, antes de tratar o comportamento, porque o comportamento Exatamente. Muda depois. Sim, né? Exatamente. Uau, que joia. Tem mais umas perguntinhas aqui. Acho que você tem liberdade para responder, sim ou não. Você veio aqui para responder, para nos alimentar hoje aqui. Estou sendo muito edificado com a sua presença aqui, de verdade. Não estou aqui puxando o saco, não. E aí, me conta um pouco sobre a dificuldade, porque teve dificuldades, sim, né, que você teve ao começar a aplicar esse ensino do Evangelho da Graça. Porque aí, acho que até, como você começou falando, não foi tão simples assim. Porque ele confronta, né? Ele confronta as suas crenças, né? É difícil porque quando a gente fala assim, ó, Jesus o centro, a graça ela tem um significado que é muito legal, né? Que é o quê? O favor imerecido, né? Então, assim, quando você começa a falar da graça, de Jesus, do favor imerecido, porque quando nós falamos do Evangelho da Graça, nós não estamos falando de um outro Evangelho, nós não estamos falando de um tema, nós estamos falando de Cristo. De um ensino, né? De um ensino, nós estamos falando de Cristo. Uau. Esse Cristo que te traz a liberdade. Uau. Esse Cristo que ele está falando para você, olha, eu já conquistei, não precisa fazer nada. Porque esses dias eu estava pensando nisso. Sabe que é até desrespeitoso, olha para você ver que doideira. É até desrespeitoso, porque assim, Cristo ele veio para resolver um problema da humanidade. Né? O homem ele pegou... O homem tinha um problema. O homem ele tinha um problema. Né? Então, em Adão, nós tivemos um problema. Em Cristo, todos os problemas foram solucionados. Né? Assim como nós herdamos toda a carga de problema, de pecado, de condenação, de tudo, nós éramos condenados ao inferno. Cristo ele vem para solucionar. Por quê? Porque nenhum homem, ninguém poderia ser capaz de solucionar esse problema. Quando um pai fala assim, quando ninguém soluciona um problema, quem tem que solucionar? Eu vou ter que ir lá e resolver essa parada. Uau. Então ele desceu até aqui, que não é fácil, né? Alguém que está ali, né? Deus ali, o próprio Deus, desce aqui, né? Em Jesus ele resolve o problema. Ele resolveu o problema da humanidade. Não tem mais problema. Tá consumado. Tá consumado, acabou. Tá consumado, né? Acabou o problema. Se você chega para mim, né? E você resolve um problema na minha vida. Certo? Você resolve um problema ali na minha vida. Quando eu tento resolver novamente esse problema... Que já está resolvido? Que já está resolvido... É desrespeitoso. Isso é um desrespeito a você. Eu tô falando assim, ó, como você não foi capaz suficiente de resolver esse problema... Ó, deixa que agora eu tô dando... É complicado. Isso aí... Você pode ver, no casamento isso aí dá uma treta, rapaz. Dá. Né? Então,
A Vanessa chega pra você, você chega e fala assim, Vanessa, a gente precisa resolver isso aqui, ó. Ela vai lá e resolve. Aí você vai lá e fala assim, não, eu vou resolver melhor isso aqui. Ela vai lá e troca o chuveiro, de repente. Você tá entendendo? Aí você fala assim, não, isso aqui tá muito mal resolvido, eu vou precisar fazer uma coisinha aqui. Um ajuste. Um ajustinho pra resolver melhor. Rapaz, isso é lógico, Deus não é melindroso, Jesus não é melindroso de falar assim, não. Mas é muito louco isso, né? Sim, porque sim. ele acabou, ele resolveu. Tá feito. Acabou, tá feito. Todas as angústias, todas as doenças, todos os seus problemas, tudo acabou. Você falando assim, até veio aqui na minha mente, imagina, né? Quando Jesus ele fala assim, está consumado, Poderoso isso. é poderoso. Está consumado, tá pago, tá feito, acabou. Ó, eu fico pensando, olha pra você ver, né? Foram muitos anos até Cristo vir. Então muita coisa aconteceu. E é um problema muito grande, né? Era um problema muito grande esse problema da humanidade. Deus via tudo aquilo acontecendo e ainda tinha que ter um momento. Cristo ainda ia vir. Então, assim, quando você resolve. E é grande, né? É muito grande, era muito pequeno. Não é pequeno, né? Imagina, esse está consumado. É um alívio falar assim. Tá feito. Está feito. Eu resgatei. É lindo, né? Eu resgatei vocês. Vocês estavam perdidos. Destinados ao inferno. Vocês foram roubados de mim. Olha. De maneira legal, né? Porque sim. Foi uma passada de perna ali. Foi de maneira legal, né? Porque Deus, ele dá essa liberdade porque Deus é justo, né? Ele não ia fazer robôs, né? Não, assim, faz total sentido. Deus é justo. Uma vez que você é justo, você não pode obrigar ninguém. Eu obrigo você a gostar de mim, isso não é justo isso. O justo é o quê? Eu te dar liberdade pra você gostar de mim ou não. Então, Deus ele deu essa liberdade do homem. Você pode estar comigo ou não. O homem foi lá, optou por escolha, cair fora. Né? Exatamente. O homem foi lá e a serpente foi lá, ludibriou o homem. Ou seja, legalmente, assim, não foi nada, né? Assim, uma pressão, não foi, né, não teve uma arma na cabeça. Exato. Foi assim, foi por livre e espontânea vontade, o homem decidiu lá se distanciar de Deus, a negar a Deus. Ele perdeu. A partir daquele momento, a humanidade estava perdida. Sim. Então, quando Cristo vem, ele resolve todo esse problema. Cara, foram anos. Imagina. O respirar, fala assim, ó, resolve. Agora, vocês, legalmente, né, porque eu vim, eu cumpri toda a lei, eu cumpri todos os requisitos, está tudo feito, você agora não pode mais requerer eles de mim, porque agora eles são meus e você não consegue mais tirar. E Deus fez de uma maneira tão feita que agora nem se eles mesmos você não consegue. Você não consegue. Mais, porque eu coloquei ele dentro de mim. Agora eu quero ver você vir até aí. Quero ver você vir aqui e arrancar ele dentro. Aí matou a pau. Isso aí que você falou é lindo. Porque a dificuldade das pessoas que eu percebo é o seguinte. Quando elas erram, que assim, eu falo... Isso é bíblico. Quem conheceu o Senhor, ele não vive na prática do pecado. O apóstolo Paulo fala isso. Sim. Ele não vive. Né? Então, assim, quando ele comete um pecado, é um acidente. Mas o que eu vejo? Quando um cristão, alguém que é nascido de novo, ele comete um pecado, dentro dele, ele tem um sentimento que, primeiro, Deus está muito decepcionado com ele. Sim. E haja vista que alguns até falam que ele perdeu a salvação. Agora imagina o impacto, que você falou, para Deus, ele olhando isso. É complicado, né? O trabalho que deu para você, para o outro falar assim, não, você não foi comprado, você não tá tão garantido assim não, né? É duro, né? É complicado, duro. Né? E assim, e não é que é só complicado, a gente fala de uma maneira brincando. É seríssimo isso. É grave. É muito grave, porque isso produz nas pessoas uma vida, porque imagina, é você tendo total liberdade, é a mesma coisa, você recebe 10 milhões na sua conta, tá ali na sua conta, gasta, alguém te convence que não é seu. Não é seu não, rapaz. Toma cuidado que, imagine que você tem uma herança gigantesca, né? Tem aquela ilustração do Spurgeon que ele fala, da ilustração da herança, que a mulher tinha um quadro lá e colocou. É mais ou menos isso. Exatamente. A pessoa lá no... E aí você vive uma vida de escravo mesmo depois E muito é fruto do hábito, né? Eu acredito que a religião ela se torna um hábito, né? Agora, pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, se não tá aqui no meu... Mas no esboço. O que eu
que eu vejo? Eu nem quero condenar você e não tô aqui pra isso não, nem é meu papel. Mas o que eu vejo é um pouco de preguiça espiritual. Sabe assim, querer conhecer o Senhor. Eu falo assim, conhecer o Senhor na totalidade dele. Conhecê-lo de verdade. Não porque alguém tá ali falando, até como nós aqui mesmo. Aqui falando é pra inspirar você, que está aí do outro lado, falar, eu quero conhecer como eles conheceram. Eu quero ver, não que você não o conheceu, mas entender esse evangelho da graça. Porque parte um pouco também de curiosidade. A Bíblia diz que o Deus ele esconde, né? E o papel do homem, né? Dos reis é descobrir. Sim. Então, o que é isso? É a pessoa falar, eu quero conhecer mais. Pra mim, o que a pessoa mais tem que focar pra mim tem que fazer sentido. Não pode ser algo que... Eu estou indo lá, frequentando a igreja. Porque alguém ensinou assim, que é sempre assim, não, pra mim tem que fazer sentido. Porque quando você coloca Cristo, aí as coisas fazem sentido. Se você tira Cristo, a coisa não faz sentido. Aí começa a vir essas teorias, perde salvação? Não perde. Por que ainda há essas dúvidas, há essas coisas, mas em Cristo eu tenho tudo, mas e aí? E as dificuldades e as aflições? Isso é por quê? É porque não centralizou, ainda não houve aquele... É isso que o senhor está falando. Você não ter a curiosidade de fazer sentido. Tem que fazer sentido. Porque quando você coloca Cristo, faz sentido. O Joseph teve uma coisa que... Aquilo me deixou, assim, de boca. Ele falou assim, olha, você pode frequentar uma igreja e mesmo assim não te faz um crente. Exatamente. Na hora que ele falou aquilo, eu fiquei assim... Eu gosto de pensar. Porque eu penso por mim e penso pelas pessoas. Sim. Eu fico pensando assim, se eu tô pensando isso, quantas bilhões de pessoas não estão pensando isso aqui? Exatamente. Né? Então somos... Um exemplo disso é uma frase legal que exemplifica isso, você pode colocar uma carroça dentro de uma garagem que não torna ele um carro. Exatamente. Não é um lugar que você coloca que... Porque isso que a gente tá falando que é a sacada. Por quê? Quando você tem experiência com Cristo e você busca e você fala assim, eu quero enxergar. Eu vou ver Cristo em todas as... Rapaz, eu já vi Cristo assistindo Naruto. Eu tava assistindo Naruto, aí teve um episódio lá que eu falei assim, isso aqui, esses caras, esse dia, eles queriam falar de Jesus, não é possível, olha isso aqui, tá falando de Jesus, isso aqui. Você se emociona, entendeu? Você vê Cristo em tudo. Você começa sabe, pequenas coisas, você fala assim, o Senhor é muito bom, Jesus, ele está em todas as coisas. Né? E na hora que ele falou aquilo, igual você está complementando, eu fiquei meditando. E aí eu fui mais fundo. Aí na hora que ele falou, foi o que você comentou. Ele falou assim, olha, você pode ficar lá no prédio da igreja. Não vai te fazer um crente. Exatamente. Assim como você ficar lá na garagem do seu carro, o dia inteiro não te faz um carro, um veículo. Eu fiquei meditando, fiquei processando isso. Eu falei, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Aí eu fiquei pensando, porque você tem que falar, sim, né? Eu fiquei pensando, falei, sabe o que está acontecendo? Na verdade, nós estamos indo para o prédio da igreja. Mas, na verdade, nós não estamos vivendo a igreja. Exato. Então, eu vou, porque, igual você falou, quando você era jovem, lá, 18 anos, você estava lá por conta da galera, do acolhimento, dos vínculos, das amizades. Aquilo é muito bom. E a igreja, ela tem que ter isso. Isso faz parte. Faz parte, com certeza, é importante. Só que isso não é o centro. O louvor é lindo, maravilhoso, a equipe de louvor, a guitarra, os instrumentos, aquelas luzes, tudo. Tá apontando para Cristo? Tá fazendo as pessoas enxergarem Cristo? Faz sentido. Não está? Não faz sentido. É isso aí. É tudo, assim, e é em tudo. Lá em casa, assim, eu tenho... Porque assim, a graça, esse favor imerecido, você não precisa fazer nada, porque tudo já foi conquistado em Cristo. Na verdade, você precisa ter um esforço. Sim. O esforço de não se desfocar. Não tirar os olhos. De se esforçar em deixar Cristo como centro. O apóstolo Paulo ele vai além, né? Ele fala o seguinte, eu não vou falar que é o apóstolo Paulo, depois você me pegar aí, porque é o autor de Hebreus, né? Ele fala o seguinte, pra mim eu creio que tá? Então, tem as polêmicas. Tem, tá vendo? Até isso tem. Então, assim, até tem que se policiar. Mas eu quero dizer o seguinte, que o autor de Hebreus, refazendo aqui, né, a fala, é o seguinte, ele fala o seguinte, que você precisa se esforçar. Mas para entrar no descanso, que é o que você acabou de falar. Exatamente. Cara, se esforça pra você ficar nesse favor imerecido. Seu maior esforço hoje é não deixar Cristo, não se desfocar de Cristo e não deixar que as pessoas ou outras coisas desfoquem você. Uau. Cristo tem que estar no centro. Pastor Marcos, ó. E eu tenho
você faz esse exercício, né? Eu gosto muito do Natal. Né? Eu gosto muito do Natal. Eu acho o clima natalino, aquela coisa de final de ano, um ambiente as pessoas parecem que são mais sensíveis e tal, né? O ano passado, né? A Ediane se empolgou, vamos fazer o Natal, não sei o quê. O pai dela lá vai se vestir de Papai Noel, vai trazer por Luquinhas e tal. Eu tava refletindo, olha que loucura, né? Porque o Natal, né? O motivo de existir o feriado do Natal é o nascimento de Cristo. Se foi naquela data ou não foi, mas é um momento que se para falar assim, ó, Cristo nasceu. Jesus nasceu nesse dia. E eu acho que, olha, eu vejo que isso assim não é uma culpa minha, uma culpa nossa, assim. Parece que tem assim uma força da humanidade para tirar Cristo da jogada sempre. Porque o Natal é o único aniversário que o aniversariante não é o foco. É muito louco isso. Porque tantas outras coisas é o foco. É muito. Eu falo assim, eu gosto de pensar, eu falo assim, rapaz, isso é desrespeitoso também. Porque imagina o senhor me chama pro aniversário do Pedro, né? E aí, como a Ediane queria vestir o pai dela de Papai Noel, dar o presente pro Luquinhas, eu falei assim, eu vou pôr Cristo jogado. Não tem nada contra o Papai Noel, não tem esse misticismo, porque significava, punha presentes. Rapaz, eu tô em Cristo, isso não tem poder sobre a minha vida. Mas eu quero centralizar Cristo, não tem problema Papai Noel. Mas para mim o Papai Noel é um mero palhaço de festa. Ele vem para alegrar a festa do aniversariante que é Jesus. Né? E aí o que a gente fez lá em casa? A gente fez o seguinte, ele se vestiu de Papai Noel, né? E aí o Papai Noel entregou uma cartinha para ele. E aí na cartinha era o quê? Era uma cartinha de Jesus, falando que o Papai Noel, Papai Noel é um mero carteiro. Poderia ser um motoboy, poderia ser qualquer pessoa. Ele não é ele a pessoa. Ele não é o centro. Ele não é o centro. Jesus. E hoje foi um dia onde foi o calendário decidiram o que seria, né? Isso, mas o nascimento de Cristo foi o dia mais importante, um dos dias mais importantes, né? Porque um nascimento, outro a morte, né? Mas isso é muito... A gente tem que fazer essa reflexão, assim, porque, assim, o feriado é cristão, é o aniversário... que nem eu tava falando pro senhor. O senhor me fala, Paulo, vamos lá no aniversário, vou te convidar. Aniversário do Pedrão. O aniversário do Pedro é tal dia, só que assim, Paulo, o aniversário do Pedro, você precisa me trazer presente. Porque o Pedro, ele ama tanto você, gosta tanto de você, ele vai te presentear. Ele vai te dar o presente. Nossa, impactante isso. E aí, eu vou lá para o aniversário do Pedro. Aí chega lá, tá vocês lá, todo mundo, a gente começa a conversar, aí entra um palhaço, animador de festa. Aí o palhaço começa a distribuir os presentes. Todo mundo, nossa, que palhaço legal! Esse palhaço é sensacional. Esse palhaço aqui, ele é demais. Esse palhaço é diferente. Tira foto com o palhaço. Vamos fazer o seguinte, a hora de cantar o parabéns, tira o Pedro. Põe o palhaço atrás do bolo. Canta aí, palhaço, parabéns e tal. Rapaz, o que acontece. E aí o Pedro lá, né, de lado, e todo mundo. Então, assim, é muito louco isso, porque é praticamente o que acontece hoje, né? A gente, é possível, e isso acontece nas nossas vidas, assim, no normal, no dia a dia, e pior que dentro, né, às vezes dentro da igreja isso pode acontecer também, onde se foca em uma coisa que não é Cristo. Eu acredito que, né, o que você falou faz todo sentido, né? Você vê, a gente mora aqui em São Paulo, capital, e nós temos uma árvore que é feita lá no Ibirapuera, né, no parque. Aí tem o show das águas. Ela pega um recorde lá, né, da árvore maior lá. Tem toda uma dinâmica, né? Sim. E aí você vai percebendo que as pessoas, você falou, as pessoas elas estão em outra esfera. É outra. E isso aí, ele entra de forma muito sutil, mas ele cresce. E quando ele cresce, eu falo assim que não tem mais como ele voltar para trás. Ou seja, é um ensino errado, produzir um comportamento errado. Uma cultura errada.
O que você falou aí fez todo sentido, né? Porque isso é grave, né? É tirar Não é. É tirar Jesus do centro. É uma coisa assim, é gravíssimo. Mas há um porquê nisso. Uma vez, imagina, veio, teve todo esse marco na história do antes e depois. Marcou a história, ele consumou tudo aqui, ele deu liberdade, ele colocou as pessoas Sim, nele, de volta nele. nele. Uma vez que nós estamos em Cristo, né? Ele que está em Cristo, existe condenação Sim. mais sobre ele, né? Não tem como você julgar uma pessoa duas vezes pelo mesmo crime, Isso. né? Então, uma vez que Cristo veio e pagou a dívida, não tem como eu julgar novamente Sim. o cara. Qual é a maneira, então, que eu atinjo esse cara? É fazer ele viver uma vida estando inserido em Cristo, mas onde Cristo não tem efeito sobre. Esses dias eu estava pensando nisso, eu falei assim, rapaz, é como se fosse aqui, a minha mão. Minha mão faz parte do meu corpo. Sim. A partir do momento que eu pressiono aqui e que o sangue deixa de correr aqui na minha mão, é possível que minha mão esteja presa ao meu corpo, mas ela começa a perder a vida. Porque esse sangue aqui que é necessário, é o sangue que dá a vida, sangue que leva os nutrientes, que retira as impurezas, eu começo a prendê-lo, isso aqui começa a perder a vida. Então, nós estamos até inseridos em Cristo. Eu não creio que uma vez que uma pessoa ela crê em Cristo, ela é arrancada fora. Ela está em Cristo. Mas não está vivendo a totalidade. Se eu não estou debaixo do sangue, está desfrutando. O sangue não está todo dia correndo sobre mim, pode começar a mirrar. Falou um negócio aí que me... É assim, você vai conversando, você que tem o filtro do Espírito, tem a questão da graça, né? Você vê, né? Olha que coisa doida. Eu vejo que muitos pastores, muitos pregadores, ao pregar sobre a pessoa de Jesus, ao pregar o mensagem do Evangelho, ela tá fazendo aquilo ali de verdade. Eu acredito nisso. Existem alguns pastores aí que na internet que devem estar fazendo muita coisa errada assim e tudo, e não tô aqui pra apontá-los. Sim. Mas tem aqueles que são muito sinceros em querer ver as pessoas sendo transformadas. Lógico. Ele tá fazendo aquilo de verdade. Só que quando você anula, que você colocou o exemplo da mão, que você trava aqui, você prende o sangue, você traz morte. E o que eu vejo inconscientemente, o Josie ele fala isso, né? Pastores que pregam a graça, não vou citar nomes aqui, mas falam isso. Há mais morte na vida da igreja, isso de forma inconsciente. Então nem aquele que prega está fazendo aquilo proposital e nem aquele que ouve está praticando aquele ensino de forma inconsciente. Né? Só que eu vejo que o diabo é o que você falou, ele não pode tocar naquilo que está feito. Sim. Mas ele pode minar. Ele pode fazer gangrenar, né? Ele pode fazer perder a vida. Exatamente. Se prende aqui minha mão, ela já não funciona mais como deveria funcionar. Com a liberdade. Com a liberdade, ela perde um pouquinho da capacidade, eu já não seguro o copo com a mesma... Mais fraca. Então, é isso. Você vai ser... A pessoa vai ser condenada novamente, vai pro inferno novamente, se ela não coloca Cristo no centro, não, porque foi por isso que ele veio, para resolver o problema e não ter como, né? Mas você deixa de desfrutar de uma vida. De uma vida abundante. De uma vida plena, de uma vida alegre, vitoriosa. Contente, vitoriosa, onde não há peso. Por quê? Porque onde há liberdade não tem peso. Você pode ver, te dá alegria. Você não tem mais medo. Porque assim, uma das raízes de tudo isso é o medo, né? Então, as pessoas até... pregam e tal, tira um pouquinho Cristo da jogada, e você pode ver que o que é inserido no lugar? Inserido no lugar essas coisas para te dar medo. Se você não fizer isso, Deus também não vai te prosperar. Então aí o cara tem medo de perder o emprego, ele tem medo... Aí dá o dízimo, aí Exatamente, ele começa... aí ele tem medo do casamento ter problema, aí ele tem medo do filho entrar para as drogas e tal, se eu não tiver dizimando, se eu não tiver orando, se eu não tiver jejuando, se eu não tiver fazendo... Isso tudo... gira em torno do medo, né? E
Você sabe que eu sempre trabalhei com casais, eu nunca liderei jovens, assim, já liderei, mas não como a igreja como um todo, mas eu nunca liderei o jovem, eu não passei por vasilhas de liderar jovem, Sim. adolescentes e tal, eu já sempre fui liderando casais, né? E família. O que acontecia? Antes nós abordávamos os casais e sentava com o casal, o marido ou com a esposa ali pra conversar, tinha algum problema de casamento, o casamento tem seus problemas, né? Lógico. E aí tinha tipo, conforme você vai vivendo, você vai aconselhando, você vai ficando bom naquilo, né? Você vai ficando, você cria um roteiro porque também é o modus operandi, né? Não muda. Só muda o endereço, só muda o endereço. Os mesmos probleminhas. Então você tem meio que já o script pronto. Exatamente. Aí eu lembro que quando eu não conhecia o Evangelho da Graça, como eu quero o meu aconselhamento? Eu aconselhava o casal falando assim, olha, existem algumas regras, existem alguns passos que para você fazer aqui e que você vai ser exitoso. Então, eu falo assim, cara, faz o seguinte, cumpre isso aqui. Que uma receita de bolo. Era uma receita de bolo. Aí eu falava assim, faz isso aqui que vai dar certo. Aí eu falava, vai dar certo. Daqui uma semana a gente volta pra conversar. E tipo, um médico, um doutor. Aí o cara sentava igual você tá sentado aqui, minha esposa aqui, o homem ali, a mulher ali e tal. Eles saíam felizes da conversa. E porque eu era sincero, minha esposa e o cara era acha sincero, que resolveu o problema e todo mundo tá tudo. feliz. 7 dias depois, uma semana depois, aí vamos voltar pra conversa. E aí, como que foi? Aí o cara... Mas você vê assim a face do homem, do marido, ele tava assim, o homem mais condenado do mundo. Aí eu olhava pra ele, eu falava assim, você não fez, né? Ele, não consegui. O que eu fazia? O que você acha que eu fazia? Aí eu montava, eu falei, é por isso que seu casamento não vai pra frente. Exatamente. Aí a mulher crescia também, a mulher, tá vendo? Eu falei, o problema é ele. Então, tinham 3 pessoas, na verdade tinham 4. Vanessa, eu, a mulher dele e o diabo ali, acusando, condenando. Quando eu conheci o Evangelho da Graça, aí eu fui conversar com um casal, tava com dificuldade e tudo. Por isso que eu falo que, como é que foi pra você aplicar esse ensino? Porque ele começa a confrontar tudo aquilo que você aprendeu. E ele não te confronta porque é algo que o ensino ele quer produzir em você. Ele confronta porque você fala... Será que vai dar certo? Não é nem será que vai dar certo. É assim... Será que ele vai entender isso que eu tô falando pra ele? Porque é muito simples até. Porque os passos, ele exige fazer alguma coisa. Sim. E aí, teve um casal, tal, dificuldade. E eu falei... Só tem uma coisa pra acontecer. A Bíblia diz que Jesus ele foi crucificado no meio. Essa pregação não é minha, é do Joseph. Aonde tiver 2 ou 3, ali estará no meio. Eu falei, João olhou pra trás e ele viu, olhou, o Senhor estava no meio. Eu falei, quer saber de uma coisa? Coloca Jesus no meio. E eu virei, eu falei, daqui 7 dias a gente senta e conversa. Eu fui embora. Esse casal voltou maravilhado. Falou, nossa, eu assisti aquele filminho lá, o Prova de Fogo. Aí você vai ver Jesus. Tem 41, acho que 40 dias que o cara faz um desafio. O cara falou pra mulher assim, amor, eu não consigo fazer isso aí não. Eu te amo, mas eu não consigo fazer isso nunca. Como é que esse cara aguenta? Aí ele falou isso pra mulher. Aí a mulher falou, sério, amor? Ele falou, não, isso aí é um sacrifício demais. e ele começou a falar assim. O que aconteceu? Passou um tempo, ele foi natural, foi vendo a vida dele, ele foi mudando e a coisa foi acontecendo. Se eu falar pra você, pastor, que esse cara, ele não sabe explicar o que ele fez que deu certo aqui. É bom. Tem explicação. Isso. Eu não sei explicar, falando aqui, naturalmente, falando pra você, o que eu falei a mais do que colocar Cristo no meio do casamento dele que mudou. Então, foi algo que parece que foi só uma palavrinha, Jesus. Mas essa palavrinha, ela bem falada, ela bem explicada, ela tem um impacto, tem um poder gigantesco. E foi o que aconteceu. Por isso que eu falei, não é tão simples de você aplicar esse ensino. Não é. Porque te dá uma sensação de que não vai, né? O que eu sentia no início era isso. Rapaz, mas principalmente com jovens, rapaz, esse povo vai desbandanhar. Como é que eu vou falar pro jovem isso? Não, eu falo assim, rapaz, fique em paz. É amar. Eu falava, ó, você pecando ou não pecando. É amar.
Você trabalhou com jovens, sabe que jovens, se você tá me ouvindo, se você é jovem, jovens têm um problema grandíssimo com pornografia. Né? Os hormônios tá ali, tá aflorando, o jovem ele tá naquele gás. É lógico. Né? Então é uma luta constante. Eu lembro que um jovem me procurou, depois do culto, ele fez um louvor, a igreja na grande lá, ele fez um louvor. E eu tinha pregado, eu tinha ouvido uma palavra do Joseph, aquilo entrou no meu coração, e eu falei, eu vou replicar essa palavra. E 1 João capítulo 4, verso 17, ele fala isso, né, nisto em nós a perfeição do amor, para que no dia do juízo, né, mantemos confiança nele, como ele é, assim nós somos nesse mundo. Quando ele falou aí isso, ele explicou o texto. Sim. E na hora que ele explicou, ele sabe quando o cara destrincha o texto? Sim. Aí ele falou assim, tá dizendo o seguinte, que tá dizendo que ele foi, não tá dizendo que ele será, tá dizendo que ele é. Tempo presente, agora. Assim como ele é, você é nesse mundo. Aí o Joseph, ele foi mais fundo, ele falou assim, ó, agora nesse momento, se você tá assistindo pornografia, você ainda continua sendo justo. Porque a sua justiça não depende de você, a sua justiça depende de Cristo. Na hora que ele falou aquilo, aí eu falei, eu vou pregar, e aí eu cresci, porque aquilo eu vou passar isso pra frente. Sim. Não vou ficar só comigo. Aí eu fui falar. Quando eu preguei isso, esse menino era do louvor. Ele cantava lá e tal. Aí ele falou, pastor Marcos, queria conversar com você. Eu falei, tá. Ele falou assim, eu tenho um problema grande com o que você pregou. Um dos pontos que você pregou, eu tenho um problema grande. Eu falei, qual? Ele falou, eu tenho um problema com pornografia. Não Sim. consigo vencer, já tentei de tudo e tal. Eu tenho uns PDFzinhos de livros que eu ando. Sim. Eu carrego comigo. Do Joseph e tal, né? Tem alguns aí dos irmãos. Aí eu falei, eu vou te mandar um livro que vai te ajudar. Você lê. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, mesmo que você estiver ali olhando e tudo, você vai confessar que você continua sendo justiça Sim. de Deus e Cristo Jesus, que é o que ele ensina nesse livro. E eu falei isso pro jovem. Falei, domingo que vem você toca no louvor. Tá tudo certo. E eu virei minhas costas e fui embora. O cara me ficou de boca. Aí ele ficou grilado. Ele falou, não. Aí ele mandou uma mensagem. Falou assim, pastor, você não entendeu. Problema sério. Eu falei, eu não tô tirando a seriedade o mérito do seu problema. Tô tirando o peso dele. Não, eu não tô desqualificando o seu problema. É um problema sério. Só que assim, se você tá falando pra mim que o seu pecado de pornografia é maior do que a obra consumada do que a cruz, Exatamente. Então aí agora tem um problema com a cruz. Exatamente. Aí eu falei, agora acabou. Então ele vai ter que descer, acabou. É aquilo, né? Aí você tá falando que existe, que o cara que veio pra resolver todos os problemas deixou um pra trás? Voltou lá do que você falou. Aí você tá chamando ele de incapaz, ó? Aí ele ficou louco. Exatamente. Aí ele começou a praticar, ele começou a viver. Esse menino, depois passou um período, tudo. Nunca perguntei pra ele se ele tinha vencido ou não. Nunca. Sim. Tá lendo, não tá lendo, tá assistindo. Aí ele mandou uma mensagem. Tô na corte, vou casar, tal. Isso. Casou. Tá feliz da vida, continua na igreja e tal. Falei pra Vanessa, minha esposa. Falei, Vanessa, você vê, olha o grau de peso. Eu não tô dizendo que eu sou a favor do pecado, pelo amor de Deus. Não sou conivente com o pecado. Faço voz que você o largue Exatamente. O mais rápido possível. Mas não largue, porque existe uma pressão, no esforço, uma pressão ali humana para que você faça aquilo. Largue, porque você tem revelação. Aquilo passa num. Porque assim como quando a gente não centraliza Cristo, as coisas que nós temos em Cristo começa a perder o efeito, assim também quando nós centralizamos, porque quando eu não centralizo Cristo, eu tenho que colocar uma outra coisa no centro. Aí aquilo passa a fazer efeito. Assim também é o contrário. Quando eu coloco Cristo no centro, aquilo ali vai começando a perder o efeito em mim. Aquilo ali passa a não ser. Eu não tô dando a importância que eu achava que ele tinha. Automaticamente, naturalmente, livremente, aquilo começa a perder o efeito. Aquilo começa a perder o sentido. Não, e tá lá na Bíblia, irmão. Tá lá. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do. Só de olhar. Você é transformado. Só de olhar, não tem outro ali. Não tem. Tá dizendo assim, ó, só de olhar, você é transformado. Então ele tá dizendo o seguinte: você não é transformado trabalhando, se esforçando, resistindo, né? Cara, tinha uma pregação, eu participava de uns encontros que era assim: vencendo o diabo, a carne e o mundo. Cara, é incrível, mano. Porque eu pregava e falava pros caras, você tem que fugir. Eu falava pros caras fugir, você tem que fugir, é por isso que você não vence. Sai correndo, dá a volta. Olhando hoje,
Não faz sentido. Não faz sentido. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Ele vai fugir por um tempo. Mas não vai Mas um adiantar. dia ele vai cair. É. É doido, né? É muito Mas é louco. simples, não é difícil. E pastorzão, e o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível após obter os resultados através do Evangelho da Graça? Muita coisa. Muita coisa. Primeiro, assim, naturalmente... Acho que a primeira coisa que acontece na sua vida quando você tem a revelação disso, porque o medo sai. Uau. Né? O verdadeiro amor fora todo Isso medo. aí é né? tremendo. Isso aqui é tremendo. Ou seja, verdadeiro amor. Se existe um verdadeiro é porque tem um falso. Né? Uau. Que amor é esse que não é o verdadeiro? Por quê? Esse amor falso, ele não lança fora. O que é esse amor falso? É eu achar que esse amor está em mim. Esse é o amor falso. É eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Quanto mais eu amar, esse é o amor falso. Qual que é o amor verdadeiro? Amor. Esse amor, quando você entende, Cristo me amou. Ele consumou tudo. Concretizou tudo. Hoje eu posso pecar feliz. E aí agora eu fui, né? Rasgou ali. Rasguei, aí o cara desligou ali. O que eu tô dizendo? Vai sair todo... Não, é que assim, ó, o pecado, ele tem seus problemas, ele tem suas consequências, mas ele não tem o poder de condenar novamente. Não tem poder de te tirar de Cristo novamente. Tirar da posição, né? E a coisa mais importante que você tem hoje na sua vida é estar em Cristo. Por isso que um crente, ele pode estar sendo degolado e ele tá feliz naquilo ali. Por quê? Você não tira dele, você não consegue tirar dele o mais importante. O que nós temos de mais importante hoje é... O apóstolo Paulo fala, morrer pra mim é lucro, né? É lucro, por quê? A coisa de mais importante que poderia acontecer na minha vida e na história da humanidade, já aconteceu. Então eu tô feliz. Qualquer coisa que vinha é lucro. Então assim, eu até perdi aqui o raciocínio. Não, é que assim, né? A pergunta é que você nunca imaginou que seria possível acontecer após você. A primeira coisa, agora voltei. A primeira coisa, quando você sabe que você... Porque aí você fica em paz. Por quê? Porque se nada mais tem o poder sobre mim, se nem o pecado, que eu achava que era a coisa mais grave do mundo, isso tem o poder sobre mim, eu descanso em paz. Porque até o dia que eu errar, eu continuo sendo amado, eu continuo sendo filho, eu continuo podendo desfrutar, porque não tem condição. Né? Olha para você ver que loucura é isso. Salvação, ela é um presente. Isso é um dom, é um presente. Isso é muito claro para todo cristão. Nenhum cristão questiona que a salvação não é um presente, que ela não é dada. À medida do momento que eu te dou um presente, eu coloco condições para que você continue com esse presente, isso não é presente. Não. É um empréstimo, pode ser qualquer outra coisa, menos presente. Presente é o seguinte, é quando eu te dou esse presente. Né, na verdade, pode parecer. Pode parecer uma dívida. Eu te dou um presente, e é um presente de verdade, você tem a liberdade, acabou, é seu. É seu. Fique em paz. Não tem nada que você vá fazer que pode retirar esse presente de mim. Então eu acho que assim, uma das primeiras coisas que eu comecei a viver, você começa e eu aconselho as pessoas a continua ouvindo, continua fazendo esse exercício, colocar Cristo no centro, que é o quê? A primeira coisa que você vai fazer, você vai desestressar. Vai ter uma vida muito mais... Vai andar em paz. Vai andar em paz. É por isso que o apóstolo Paulo ele sempre começa suas cartas dizendo a graça e a paz. Por que a graça ela vem primeiro? Exata. Quem anda em graça... Consequentemente, ele tem... Porque acabou o medo, né? Aquele medo de ser condenado, aquele medo de vir o devorador e roubar meu emprego, de vir a doença e me atingir, de vir ir lá e pegar meu filho e tal. Pô, rapaz, e é conversa fiada. Isso já consumou, agora eu sou próspero, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho tudo, a doença não me atinge mais porque Cristo resolveu esse problema. A doença era um problema até a cruz. Né? A pobreza era um problema até a cruz. A angústia era um problema até a cruz. A ansiedade era um problema, então tudo era. Já que não é mais, todos os problemas foram resolvidos, todos os problemas foram
foram consumados. Acabou. O que você faz? Isso é tão poderoso que você falou. O Joseph, ele conta um testemunho da igreja dele que uma irmã, ela foi curada de um caroço no seio, né, um câncer, de ouvir a mensagem, esse texto que nós lemos aqui de 1 João capítulo 4, versículo 17, que quando ela ouviu aquilo, ela praticou. Exatamente. Ela tinha um diagnóstico, ela tinha um caroço nos seios, de um dos seios, e o diagnóstico apontava esse câncer. Ela pegou esse exame, chegou no médico e falou assim, ó, escreveu no exame, Jesus tem câncer? Exato. Ela fez uma pergunta, ela mandou, ela colocou. Aí o doutor leu, falou... doutor, médico, ateu. Ele falou assim, não que os médicos nem todos, né? Só tô brincando aqui, mas a maior parte tem essa dificuldade mesmo. Tá tudo certo, né? É que Jesus te encontre aí. O que aconteceu? Ele, naquele momento, ela falou, pode fazer outro exame. Faz outro exame. Aí o médico grilado, né? Tá bom. Quando ele fez, não constava. Aí o cara grilou, o cara falou, não, vou fazer outro. Deu errado esse segundo que eu fiz. E aí fez e realmente a mulher não tinha mais. Ou seja, ela se apossou daquilo. Ela falou, peraí. Exatamente. Jesus, ele não tem, por que eu vou ter? Ela buscou a lógica. Aquilo que faz sentido. Mano, Deus é inteligente. Existe uma lógica. As coisas não são aleatórias. Ela buscou a lógica. Peraí. Se Cristo resolveu todos os meus problemas, vai estar resolvido. Então isso não faz parte de mim, não. Ó, envia a fatura para outro, que essa fatura não é minha. Pode ser o seu estado, ele pode ser o seu estado ali, mas não é minha posição. Não é aí minha eu já posição, exatamente. Vou embora. Exatamente. Aí eu vou buscar em Deus aquela... Uma coisa é você estar passando por um momento, uma coisa é você ser aquilo, é muito diferente. Quando vocês... Não, isso não me reflete, ó, isso não condiz comigo. Isso não combina, aí você pode ir lá nele com o testamento e falar, isso aqui não tá no meu... não tô entendendo isso aqui. Eu acho que é a oração do sincero mesmo, né? Quando você tiver mal das pernas, você fala, Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu não tô entendendo muito bem isso aqui, porque... Tá feito. O Senhor resolveu. Eu creio nisso, o Senhor resolveu. Sabe? Coisa isso acontece. Que você fala, parece que não, mas isso remete à fé bíblica. É a fé na prática. Porque já não é uma fé no esforço, é uma fé crendo, peraí, isso você dá lógica, tem que fazer lógica, tem que fazer sentido, né? Não, mas tá pago, então por que essa dívida tá vindo aqui, né, essa cobrador? Essa fatura não é minha. Não é minha, não. Vocês erraram o endereço aí. Isso é lindo. Se você pegar isso no seu espírito e viver e praticar, tenho certeza que você vai ter uma vida cristã leve, exitosa. Não, né? Vamos fazer o desafio. Tá ouvindo aí? Você tem um hábito, o senhor falou da questão da pornografia, é um hábito. É um hábito. O cara começa aquilo desde a adolescência, ele chega com 30 anos de idade, sei lá, e não acha que isso é só problema de jovens, isso é um problema que... Até para mulheres, eu falei aqui, mulheres, não tem, só para começar a desembocar o assunto. Exatamente, é um hábito. Um hábito. A pessoa tem um vício. Só abrindo aqui. E não só o da pornografia, mas qualquer outro vício. Qualquer outro vício. Pessoa, vamos fazer um desafio. Você tenha qualquer outro vício. Ou você tá com enfermidade, ou você tá precisando de prosperar, de uma situação financeira melhor. Faz isso que a gente faz. Chega diante de Cristo, fala, Senhor, eu entendi. Eu entendi o que aqueles dois malucos falou lá. Esse negócio parece ser meio doido, porque no início no início é meio assim, né? Rapaz, esse negócio é meio maluco, mas eu vou fazer o seguinte, cansei. Eu não vou... Tô cansado de lutar, tô cansado de fazer. Tô cansado de me esforçar. Larga a campanha. Tá fazendo uma campanha? Milhares de campanhas. Tá fazendo uma campanha aí, não sei quantos dias orando. Para com isso. Fala, vou pôr em prática. Senhor, isso não faz parte de mim. Eu não dou conta. Isso não faz parte de mim. Essa situação financeira... Porque eu estou no Senhor, o Senhor é próspero, o Senhor é abundante, o Senhor é tudo. Isso não... eu estou com a enfermidade, essa enfermidade não faz sentido para mim, porque eu estou no Senhor, e no Senhor não há enfermidade. Houve uma troca divina. Exatamente. Houve uma troca divina. Exatamente. Faz esse exercício. E só descansa, respeita, deita, coloca seu louvorzinho,
Mas não faça de forma religiosa, porque Não, também não. Faz crendo, faz crendo. Mas que assim, quando eu falo isso, pra quê? Pra servir como um alerta, porque senão vira uma lei. Exatamente. Até você querer colocar Cristo no centro, pode se tornar uma lei. Pode. Porque você quer colocar Cristo no centro da sua vida de forma natural, intelectual, mental. Tudo que eu olhar, tudo que eu ler, eu vou ter eu falo desse jeito, Senhor, eu vou ter um alto poder de absorção. Por quê? Minha mente é a sua. Jesus, com 10 anos de idade, dava baile nos caras que passaram. 12 anos ele tava lá dando... 12 anos ele dava baile nos caras que passou 60 anos estudando o negócio e não entendia direito. Por quê? A mente de Cristo talvez alguém olhou e falou assim, esse menino vai longe. Esse menino quando crescer, isso aí vai dar trabalho. Esse menino, olha... Mas aí, eu faço esse tipo de oração. Por quê? Porque é muito legal, você tem que saber as suas debilidades para você requisitar elas em Cristo. Não é problema você... Ninguém aqui tá falando que você tem que ser, tipo... Você tem que falar o que não existe, né? Não, eu sou próspero, eu tô com uma dívida violenta lá. Não, ninguém tá falando... pensamento positivo. Pensamento positivo. Você tem que ter consciência do que tá acontecendo. Até para que você fale para Cristo. Ó, Senhor... Isso aqui não condiz, é isso que a gente tá falando. Não condiz, eu tô no Senhor. Tem uma coisa que uma vez... Eu gosto muito do Joe, você sabe que eu gosto demais dele, né? Não o homem em si, mas o ensino dele, a forma que ele traz o evangelho. Sensacional, eu também... Aí, quando ele fala assim, ele teve uma mensagem que ele falou assim, eu gosto de mencionar a fonte, por quê? Porque às vezes você pensa que é meu, e não é meu. E é legal que até depois da nossa conversa, assim, as pessoas vão ouvindo, e é bom a gente dar as fontes, porque aí o cara começa a ouvir também... E esses caras, eles explicam e eles de uma maneira muito melhor do que a gente conversando aqui. Exatamente. E você fica alimentando daquilo, aí né? eles falam pra você ficar citando aí e tal. Mas eu não tenho problema nenhum, não ganho nada com isso, nem sou da igreja do irmão. Não. A questão ele falou uma coisa que aquilo me deixou encucado. Ele falou assim, olha, quando você trabalha, Deus, ele descansa. Sim. Só que quando ele falou, ele fez uma ilustração, ele é bem carismático, ele falou assim, Deus, ele descansa, ele cruza os braços. Mas quando você descansa, aí Deus, ele começa a trabalhar. Na hora que ele falou aquilo, sou um cara inteligente, no sentido de pegar o negócio. Eu falei, aí ó. É isso. Falei, é isso. Aí eu, quando vem demanda, quando vem pressão, aí eu já falo, Deus. Olha aqui, cruzando o braço. Então, eu não tô dizendo pra você viver uma vida de, como que eu posso dizer, uma vida... estagnada, parada. Não é isso. Não é isso. É uma vida assim... Até porque uma vida em Cristo é uma vida dinâmica. Ativa. Você tá feliz, você tá alegre, você tá disposto, você vai prosperar, por quê? Porque aquilo queima dentro de você, sua mente se abre, você entende mais as coisas, aí você, sei lá, você vai empreender, você fica melhor no serviço, então você é mais remunerado, se você empreende, você tem mais ideias e tal. A coisa começa a tomar sentido, né? A vida é dinâmica, mas é dinâmica porque Cristo tá na jogada. Exatamente. E isso é o que tem me brilhado meus olhos, tem chamado a minha atenção. A gente, quando começou a ideia do canal aqui, junto com o outro canal, realmente, nós temos lá o canal Conectados com a Graça, temos esse canal Pô de Graça, Sim. que é uma forma de trazer o evangelho do bate-papo, é uma forma de explicar de uma forma mais... Do dia a dia, né? Em cada episódio... E a ideia central é colocar Cristo. Exatamente. Assim, não é goela abaixo. Não. Mas é a pessoa olhar, você que sai do outro lado e fala assim: eu quero ver esse negócio aí. É aquela coisa daqueles filmes que você assiste de Hollywood e você. Aquele filme tá bugando a sua cabeça, você não sabe quem é o vilão mesmo, às vezes o vilão parece que é o mocinho, e no meio do filme você começa já a perceber quem são as pessoas, os personagens, e aí você fala, agora eu entendi, e aí você conta pra todo mundo. É mais ou menos isso. A ideia do canal, a ideia das pregações, a ideia de pregar o evangelho dessa forma, do próprio outro canal, é trazer a mensagem para que você ouça, isso entre em você como uma revelação. É a forma mais simples. Te motivar. Assim, rapaz, eu quero isso pra minha vida. Isso. Porque quem não quer isso? Me fala. Pastor, eu olho para as igrejas. Eu olho para as igrejas, eu não tô aqui generalizando, mas eu vejo que as pessoas, elas querem Jesus. Elas querem. Exatamente. Só que parece que tá faltando alguma coisa. Porque assim, elas estão ali, por mais... No ambiente mais religioso que ela tá ali naquele momento...
mas ela crê em Cristo. Se ela crê em Cristo, ela já é nova criatura. Se ela é nova criatura, a natureza dela foi mudada. Então a natureza dela pede por isso, porque é a natureza dela. A natureza do ser humano. Ela clama, ela geme, né? Ela geme. Ó, quando o cara não crê em Cristo, a natureza dela é pecaminosa. Esse cara quer pecar, porque a natureza dele é de porco. Porco quer pular na lama e se lambuzar. Olha como que Cristo resolve de uma forma linda. Como que você muda a natureza de alguém? Não tem como você mudar, a não ser você matar ele e nascer de novo. Você matou um porco. Porque assim, você fala assim, como que eu transformo porco em ovelha? Não tem como. Tem como se eu conseguisse matar um porco e fazer ele nascer ovelha de novo. Faz sentido. Foi o que Jesus fez. Jesus te matou com aquela natureza pecaminosa. E essa sim, gosta do pecado, ela inclina pro pecado. E te fez filho dele. A natureza de Cristo, ela não deseja pecado. Não, é um acidente. É um acidente. Por isso, e assim, todo cristão que tá me ouvindo aqui, ele sabe, o cara quando peca, ele fica mal. Ninguém solta fogo de artifício, hoje eu pequei! Mas o cara fica mal. Conta pra todo mundo, né? Conta pra todo mundo, você não sabe o que me aconteceu. Rapaz, hoje eu pequei com o gosto. O cara, ele esconde pra ele fica guardado, ele se sente mal. Por que ele se sente mal? Porque isso não condiz com a natureza dele. Exatamente. Então, assim, você viver essa vida dessa forma, isso é bom demais. Você sabendo quem você é em Cristo. E assim, Paulo, se você pudesse dar aí eu não falo nem conselho, né? Mas em cima de tudo que você viveu, você, com todas essas experiências, com o Evangelho da Graça, com a bondade de Jesus, desfrutando desse mover de Deus sobre a sua vida, né? Com a sua esposa, com seus filhos, né? E com tudo que Deus está fazendo na sua vida, o que você daria aí para uma pessoa? Você tem quantos anos? Eu tenho 33. 33 anos. Olha aí. O cara nasceu no... O cara... Esse ano, então, aí eu tô, mano, ninguém me segura. Então, eu nasci no coração de Cristo. Uma trindade celestial tem 33. Tá vendo? Quer mais o quê? Né? E com a revelação da graça. Agora, o que você daria para um jovem, né? Que eu considero você um cara jovem por 33 anos, assim, um jovem. Quando eu falo jovem, né? Jovem adolescente. Um jovem, né? Um casado tal. Um jovem adulto. Um jovem adulto. Um jovem, um homem. Assim, é um homem, né? Claro. Mas eu vejo que muitos jovens se identificaram muito com você. Eu acho que você inspira, né? Você me inspira. E quando eu falo, não falo da boca pra fora. Se você, não falo conselho, mas se você pudesse falar algo aqui, se uma audiência jovem está te ouvindo, até alguém mais velho, mas centralizando agora no jovem, o que você falaria pra esse jovem, pra ele, sabe, pra de repente ele falar, uau, não é um conselho, mas pô, legal isso que o Paulo falou, né? Tipo, como se fosse o seu amigo aqui do outro lado aí, um irmão seu, lógico, um irmão na fé, o que você poderia falar pra ele, sabe, falar, cara, isso aqui fez sentido pra mim, isso aqui vale a pena você também cultivar e ir atrás e procurar viver isso. O que você falaria pra ele? Aí eu falaria pra ele isso, se alimenta, assim, hoje a gente consegue falar de maneira assim, muito natural e pra gente faz muito sentido isso de colocar Cristo no centro, né? Mas a gente já teve do outro lado, a gente sabe que no início isso não faz tanto sentido. Se alimente. Se alimente do alimento correto. Busque sempre um alimento realiza Cristo. Rejeita qualquer coisa que não tem. Uma vez eu estava numa pregação, né? Eu levantei e saí, porque tinha se passado 55 minutos e eu não tinha ouvido a palavra Jesus ainda. Eu falei assim, rapaz, eu me recuso a estar numa reunião que se diz cristã, que até agora o dono da reunião, a pauta central não foi discutido sobre, não foi falado sobre o fato dele, da beleza dele, do amor dele. Do quanto desse amor perdoador, dessa... Cara, você nem consegue explicar esse negócio. Beleza dele. De quanto, assim, você pode tudo nele, sabe? O conselho que eu daria pra essa galera é isso. Comece a se alimentar. Tem o Joseph Prince. Leia. Começa a ler. Dá uma chance pro cara. Mas eu vou ler. Vou ler aqui. Ver qual é que é desses caras. Será que é tudo isso? Porque assim, o que a gente tá falando agora não é novo. Nunca nem de perto. Não. Na verdade, assim, a idade disso é antes da fundação dos tempos. Porque antes da fundação do tempo, Cristo já tinha morrido por nós. Né? Então, Cristo, a gente tá falando de Jesus, nós não estamos falando de outra coisa.
É porque o Joseph, ele fala um negócio que é o seguinte, tem tanta poeira, em cima, e aí é necessário que tirem a poeira. Então nós estamos aqui só tirando a poeira. Exatamente. Existe, só tá tirando a poeira. E tem que ir quebrando essas coisas. A poeira ela vai saindo e a coisa vai se tornando um pouquinho mais clara, E é muito gostoso. Aí quando você começa a ler a Bíblia, um outro conselho que eu dou, rapaz, para de ler a Bíblia numa linguagem que você não está entendendo. As coisas têm que fazer sentido para você. O que eu via muito isso, tipo, um novo convertido, até pessoas com já anos de igreja. O cara acha que só o fato dele pegar a Bíblia, abrir, tá lendo aquilo tem um poder mágico de entrar dentro dele. Não, aquilo tem um poder violento. Se aquilo tiver centralizado em Cristo, se Cristo for a figura central daquele texto, e você estiver entendendo, porque se tiver em russo, não tem sentido. Então, procura uma linguagem moderna, né? Tem umas linguagens modernas, que aí você entende, começa a alimentar, e o negócio vai fazendo sentido, a coisa vai... Você fala assim, rapaz, isso aqui é... Aí depois você fica mais maduro, pode comparar, fazer comparações. Teve época que eu já tava clicando, lendo no grego, no amaico, no aramaico, o que significa no estranho. Sensacional. Mas é isso, esse é o conselho que eu dou. É tão gostoso ver o pastor Paulo falando que quando você vai ficando... Irmãos, de verdade, eu não falo isso aí, ó, eu não ganho nada por isso, de verdade, eu não ganho. Mas eu vibro com a mensagem do evangelho. E quando alguém vem para mim e fala assim, você sabe isso aqui no original? Aí eu fico grilado, eu falo assim, no original? Fala aí. Aí o cara ele começa a falar. Na hora que ele começa a falar, assim, meu Deus do céu. Aí você quer ir mais fundo. É sensacional. Então é isso que Jesus ele é atraente. Um dia eu usei uma palavra no culto, eu acho que depois quero me policiar, mas eu não vou me policiar mesmo não. Eu falo que Jesus ele é muito sedutor. Ele te atrai de um jeito que você fala, não, eu quero conhecer mais. Não tem como, cara. Você vai conhecendo, você vai aprofundando. Eu lembro que uma vez o Joseph ele falou um negócio, uma mensagem, assim, do Paulo. Ele era Saulo, né, e tal. E quando ele viu Ananias, a vida dele mudou. Aí na hora que ele falou que ele viu Ananias, aí eu tô lá, né, tal. Falei, pô, legal, Ananias, né. Ele falou, mas você sabe o que significa Ananias? Ananias significa graça de Deus. Exato. Aí eu falei, cara, a primeira pessoa que o Paulo viu, não foi o Ananias, o Ananias, o nome Ananias. Ananias é só uma figura. Ele viu Cristo, ele viu a graça, a pessoa de Jesus. Aí eu falei... E o bom da Bíblia é que, assim, cara, é um mar de coisas como essa. Quando você começa, fala assim, mano, eu quero enxergar Jesus em Cristo. Eu quero enxergar Jesus em tudo. Eu quero enxergar Cristo em tudo. Você clica nas palavras, aí você começa olha as comparações. Rapaz, isso aqui. Eu costumo dizer o seguinte, você pega o Velho Testamento, morreu um animal, presta atenção naquilo. Morreu um bicho, presta atenção naquilo. Por isso que eu falei que Levítico ele começou a ficar legal pra mim. Mano, sacrificou um cordeiro. Morreu um novilho, morreu alguma coisa. Presta atenção. Você vai ver como que... Assim, é engraçado como no Velho Testamento, assim, aquele milhões de elementos, tudo falando assim, ó. Um dia vai existir um sacrifício. O candelabro, tanta coisa. Não tá pregando a pregação. Mas pessoal, é tanta coisa rica, irmãos. Tanta coisa ricas ali envolvidas. E... Eu, assim... Tem uma que é muito... eu gostei muito, o dia que eu li esse texto, eu sempre li a história de Gideão, aquela coisa, né, que ele ia selecionando os melhores, e ali, depois no final só ficavam os bons de verdade, e foi lá e venceu a guerra. Eu falei, mano, olha que ridículo é você acreditar num negócio desse. Não, ele foi tirando os mais fracos, ele foi tirando os medrosos, ele foi ali... Ele tira os mais fracos, ele tira os medrosos, aí só sobra os bons, né? Aí os caras vão lá e vence a guerra como? Eles levantam a tocha, grita e vence a batalha. Mano, você precisa ser bom pra fazer um negócio desse. Até eu ia também e vencia. Tipo assim, você olha, e assim, a todo momento, você vê a história falando assim, ó, tira essa galera, porque senão é muita gente, senão vai achar que foi vocês, mas não é. Eu quero mostrar pra todo mundo que é o Senhor. E a gente tem essa tendência de tirar Jesus, né? Não, foi no esforço. Foi nada, no esforço. Me fala me fala aí uma guerra. Você fala que venceu. Se eu chegar em casa e falar assim, amor, eu fui convocado pro exército brasileiro. Tá, eu vou lá batalhar. Sei lá num país aí, o pau quebrando, vou lá batalhar pelo Brasil. Eu chego em casa, amor, ganhou a medalha. O que você fez nessa batalha?
Aí eu quebrei um vaso lá, levantei uma tocha e gritei. Uau! Qual que é o mérito disso? A gente ganhou. A minha mulher vai falar, rapaz, joga essa Medalha fora. Você tá entendendo? Sim. Por quê? Aquilo ali queria falar assim, olha, nada. Não acha que é sua capacidade, que é sua habilidade, que é sua força. Não, põe. É Jesus que faz. É Jesus, ele luta suas batalhas, ele vence e te dá a medalha. Que doido, né? Doido. Buga. Se você está iniciando, é buga mesmo. Buga. Você vai... Uma vez eu tava conversando com um cara e ele deu um exemplo que é muito bom. Ele falou, sabe o que é a revelação? Você sabe o que é a graça de verdade? É a mulher do Anderson Silva. Porque o cara vai lá, ele se arrebenta lá, aí vence, ela vai lá, pega o dinheiro e gasta no chão. É mais ou menos isso aí. Isso é a graça. É isso aí. Você desfrutar de algo que não foi você. E é tão generoso, é tão bondoso, é tão gracioso que o Senhor, ele ainda te deixa, né, você ficar com recompensa, como o pastor falou aqui. É uma coisa doida. Você não consegue. É por isso que eu sou apaixonado. Não é porque assim o Senhor me dá alguma coisa, não. Ainda que ele me dê muitas coisas. E tem coisas que às vezes eu nem preciso. Eu falo, eu nem preciso, e eu recebo. Aí eu falo, mas não é por conta das coisas que ele me dá. É pela generosidade, pelo amor que ele é. O que ele representa. Eu falo, é muito. E aí essa questão do que o senhor falou, eu nunca tinha ouvido essa expressão e achei muito bacana essa questão de Jesus é muito sedutor, porque isso te prende cada vez mais, porque cada vez mais você fica apaixonado. Prende, eu falei isso no culto, falei, irmãos, Você fala assim, eu não tem como, eu não rapaz, eu não entendo não, mano. Eu erro aqui, o cara, não, toma um presentinho. Não, eu falei, não conta, eu não consigo sair. Entendeu? Eu falei, ele te prende. E não é na força, ele vem com jeitinho ali, Exatamente. Você não consegue. Só que é tão louco que assim, olha que engraçado. Já tem uns anos, hein? Eu acho que foi na época que eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo. Eu li um livro chamado Monge e o Executivo. Já ouviu Nunca falar? li, já ouvi. É um best-seller assim, famosíssimo nessa questão de... Olha o que os caras fizeram. Você lê o livro é para líderes de empresas. Empresas, né? Para liderança. Para liderança de empresa. O cara que é chefe ali no setor. E o livro fala que a essência do livro nada é mais falando assim. Você tratar o seu funcionário, se você constranger esse cara em amor, vai produzir muito mais. Vai estar feliz, vai estar alegre, vai ser muito mais produtivo. Até o mercado de trabalho, ele captou a ideia. Porque isso é Cristo. O cara, ele pegou o entendimento da graça, ele tá aplicando. Mas isso é o evangelho da graça. Os caras descobriram isso. Você sabe que, você falando isso aí, né, pra gente tá até encerrando aqui, me chamou a atenção, tem vários princípios bíblicos, dentro desses livros seculares, que eles pegam. Então, por exemplo, a Bíblia diz que o amor constrange. Isso aí que ele fez. Exatamente. O amor constrange você ficar. Né? Rapaz, eu nunca fui em palestras de coach e tal, essas coisas, mas já conversei com muitas pessoas que participam e que já foram. Do jeito que os caras contam, se você no final orar e pedir para aceitar Jesus, foi um retiro espiritual. Porque é Cristo. Você sabe, você conhece, com certeza você conhece o Augusto Cury, né? Lógico. O que aconteceu com o Augusto Cury? Ele é um cara inteligentíssimo. Ele escreveu um livro com mais de 3.000 e poucas páginas. Depois ele fez um resumo. Né? O cara é violento. Aí ele resumiu o livro, porque não tinha como publicar um livro com 3.000 páginas. 3.000 páginas. Aí ele resumiu e ficou em 700 páginas. Aí vou pra frente com o livro e ele cheio de paradigmas na cabeça dele e tal, ateu, muitas coisas na cabeça dele, o Augusto Cury. Ele teve uma experiência com Jesus. Sozinho lá, teve uma experiência com Jesus. A cabeça dele bugou. Sabe o que ele foi fazer? Adivinha? Ele foi estudar a mente de Cristo. Pra você poder entender, o cara é lógico, né? Eu tenho acho que uns 6, 7 livros dele aí, que eu comprei. Ele fala o mestre, né? Ele vai sinalizando cada ponto do mestre. E ele pega lá a mulher samaritana, ele fala assim, gente, você acha que você tem empatia? E o coach, o mundo corporativo fala de você ter empatia, né? Aquela coisa ali e tal. Pra você ganhar a pessoa. Ele fala o seguinte, que Jesus, se você quer aprender empatia, aprenda com Jesus, porque Jesus tinha empatia. Olha, ele mostra a empatia que Jesus teve com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela vem com toda ira, com raiva ali,
falando com Jesus, como que você pede água a mim que sou uma mulher samaritana, porque os samaritanos estão com o judeu, e o pau quebra ali. Jesus, ele fala assim, Jesus, ele não fala um A pra ela. Ele fala, se fosse você, no livro ele fala isso, e se fosse você, o que você falaria? Você já ia falar, sua mal amada, é por isso que sua vida tá assim, exatamente, você teve 5 maridos. Exatamente. Jesus, sabendo o problema daquela mulher, ele, Então, é uma coisa que esse cara, ele converteu, ele foi estudar a mente de Jesus. E ele fala, olha, Jesus... E ele ganhou muita gente pra Jesus. Sim. Tem uma escola aí que eles têm e tudo. Então, eu não conheço profundamente, mas pra um cara, mega inteligente aí, que era lá do mundão, e o cara, ele... Opa, peraí, tem uma coisa aqui. É isso aí que a gente quer fazer com você. Opa, o cara, ninguém faz conta. Porque assim, tudo, na verdade, assim, vamos pra a gente já, eu acho que já tá no nível. Tudo gira em torno de Cristo. Até tem gente que tá falando de Cristo sem saber que ele tá falando de Cristo, porque tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Quando o cara fala assim, alguém motivado, ele produz mais, ele tá falando de Cristo. Ele tá falando o quê? Que alguém em Cristo produz mais. É que o cara ele ainda não entendeu. Ele não sabe de quem ele tava. É tipo quando você ouve a história do super-homem, né? O pai que envia o filho pra terra pra salvar a humanidade. O cara assiste como super-homem. Ele tá falando de Jesus. Ali exatamente. Você assiste a Crônica de Nárnia. O leão morre lá, a tábua se parte e tal, não sei o quê. Cristo tá em tudo. Tá tudo até tem gente que fala, usa os princípios. E, mano, esse mundo empresarial, então, os caras tiveram essa sacada. Eles entenderam, eles viram que dá certo. Napoleon Hills escreveu um livro, chama Mais Esperto que o Diabo. Teve tantos caras que... Por quê? Porque eles perceberam algo. Que funciona. Que funciona. Que funciona. Né? Tem um rapaz aí que é o Thiago Negro. Ele é um cara aí fera na internet e tal, né? Tem um canal também muito, muito bacana. E ele fala sobre finanças, o Thiago Negro. Sim. Quero até encerrar falando sobre isso aí, né? E aí, o que ele fala? Ele tá lá falando sobre finanças, estudo ali, sobre educação financeira... E um belo dia alguém bate nas costas dele e fala assim, mano, tudo que você tá falando aí, você já percebeu que tá na Bíblia? Aí ele falou assim, não, você já leu a Bíblia? O cara, ele não. Ele falou, tudo que você tá falando aí tá na Bíblia melhor. Exatamente. Aí, né, lembra, pessoal, quem quer entender, quer conhecer, ele vai a fundo. Aí ele foi lá na Bíblia. Foi ler, pegou os provérbios, pegou o Salomão, falou... Mas eu achei que eu tava abafando. Aí o nível subiu. Hoje o cara, ele reconhece isso. Então eu tô dizendo que pessoas com conhecimento, que talvez que desacreditavam, hoje acreditam. Sim. Porque tá lá. Eu não tô querendo que forçar a goela abaixo, nem eu, nem o pastor Paulo forçar você, porque não é por esforço, é por revelação. Exatamente. Mas é pra você despertar você e falar, opa, peraí. Exatamente. Uma pessoa que é multimilionária, ela tá olhando pra aquilo e ela tá despertando o interesse dela, é porque aquilo é uma verdade. Agora, só precisa ser uma verdade também pra você. Exatamente. Funciona. Eu diria que assim, é isso que o senhor falou, é muito importante. Ninguém tá falando assim, que vamos só desfrutar do milagre e não olhar pra quem executa o milagre, autor, né? O autor da coisa. Pelo contrário, o que nós falamos aqui a todo momento foi totalmente ao contrário disso. Mas a verdade é que isso é tão forte, é um poder tão grande, é um poder fora de controle. E é tão poderoso, que eu digo que assim como um cara que se diz cristão, ele pode não desfrutar das coisas de Cristo por não ter essa revelação, um cara que não é nem cristão, se ele pega esse entendimento, ele desfruta. Ele praticar, né, os princípios. Ele desfruta, porque é um poder violento. É um poder que não fica contido. É isso. A gente não tá dando uma religião aqui. Ai, mas então vamos só falar de Jesus aqui? Não. É um negócio que é amplo. É amplo. Toca. Nossa, você vai ver... Você vê inúmeros de relatos de pessoas que o cara nem acredita em Deus. Você começa a falar... Cara... Dá conta. Pessoal, seguinte. Eu não sei quanto a você... Mas eu fui muito edificado ao ouvir aqui o pastor Paulo, né? Ele trouxe aí fundamentos, trouxe clareza. Você que é jovem, principalmente, o meu desejo é que você absorva esse ensino, pratique, rumine, ouça como o pastor Paulo deu o conselho aqui, outros pastores, tem centenas de pastores pregando essa graça radical, que é sem mistura, que é sem nenhum interesse para você fazer alguma coisa, para você ser alguém, não, é para você
Se alguém em Cristo, nele. Sim, é essa exatamente. que é. Se tem um interesse, é esse, na verdade, isso. né? Então não vou falar pra você que não tem um interesse, não. Eu tenho. É Sim. que você seja aí, na sua família, um jovem melhor, um adulto melhor, um filho melhor, dentro dos princípios do Evangelho da Graça, porque eu acho que é fantástico. Eu fui muito edificado, Pastor Paulo, com a sua presença aqui. Obrigado. Né? E eu só isso aqui tá muito bom, rapaz. Aqui nós vamos até 5 horas da manhã. E fique em paz. Porque, assim, quando você começa, é isso, né? A humanidade, ela inclina para te desfocar em Cristo. Então, quando você começa a focar, é muito julgado e tal, mas isso aí não releva também, que não te atinge. Mas, assim, fique em paz. Né? Eu tava até ouvindo a conversa do senhor, né? Com essa, e ela falou assim, porque quando a gente que fala do Evangelho da Graça, fala as pessoas são até apelidadas do Ministério da Porta Larga, né? Eu falo com o cara e falo assim, rapaz, nem se preocupa. Porque o cara que fala isso, se falar de Jesus, o Ministério da Porta Larga, ele tá extremamente errado. Mas assim, extremamente errado. Porque nem porta tem. Você falar que a porta é larga, você tá mentindo. Porque não tem porta. É verdade. Porque Jesus não falou assim, ó, vem até a mim, eu vou estar atrás de uma porta. E minha porta é estreita, viu? Toma cuidado, minha porta não é qualquer um que entra, não. E eu vou abrir a porta e vou te medir. Falar assim, aí, o que você anda fazendo? O que você anda aprontando? O que você anda tal? Se eu ver que você merece alguma coisa, não, Jesus não tem porta. Ele falou que a porta tá em quem? A porta tá... É dele. Não, a porta tá no outro. Ele falou assim, ó, eu estou à porta. Isso. Eu estou à sua... Eu não tenho porta. Eu não tenho porta. Eu não tenho porta, filho. Eu estou na sua... Porque você tem porta. É você que coloca uma porta que fica... e aí, será... Não. Eu bato na sua porta, porque você tem porta. Eu não tenho porta, não. Escritou as portas e bato, né? Se você ouvir... E só ouvir. Eu entro e ceio com você e a gente vai viver feliz. Por isso que é o ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. Ou seja, quanto mais eu ouço, mais fé é gerada. Mais tem revelação, mais eu enxergo e mais o negócio... Eu ouvia muito louvor. Até que um dia, o próprio Luiz mesmo, ele falou assim, olha, eu não ouço tanto louvor, eu ouço mais palavra. E assim eu falei, eu quero entender mais. Aí eu tava numa capacitação pastoral, ele falou o seguinte, o louvor, ele vai com você. Você é do louvor, você sabe disso. Ele mexe com a sua emoção, com a sua alma, ele te dá um negócio. E é bom. É lógico. Agora a questão ela alimenta ali até a sua alma ali. Agora a palavra, ela vai catar o seu espírito. E a hora que ela entra como revelação, meu irmão, porque você pode estar cantando em louvor, tá cantando e tal, e gera emoção. Até uma música, uma emoção e uma nota, que eu não conheço de nota, você chora. Toca, lógico, você chora. Você toca nas suas emoções. Toca. Né? Tem um poder de tocar. Mas a palavra, ela gera fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Isso aqui é uma pregação, mas de uma forma diferente. Porque a pregação é isso, né? A pregação não é um cara com o microfone lá na frente. Não. A pregação é você olhar... O passarinho prega pra você, ué. Cachorro atravessando a rua, começa a ver Cristo em tudo que você vê. Você vai ver que o ímpio vai pregar pra você. Você vai falar, rapaz, esse cara é de minha vida, porque Jesus tá nisso, hein? Jesus, o Senhor é bom demais. Livro, né? Um livro. Uma conversa. Isso é muito rico, né? Então, pastor, falando aqui, foi uma alegria ter você aqui. Foi assim uma coisa que... não foi combinada, né? No sentido... Mas já... Você estava no meu radar, né? Tem um outro pastor aqui que está no meu radar, né? E alguns amigos que eu quero trazer aqui. E para mim é uma grande alegria ter você, sua esposa, né? Junto conosco aqui nesse início desse trabalho, né? O de Graça 003. Primeiro convidado, hein? Primeiro convidado, pelo amor de Deus. Esse cara é abençoado demais. Não, o cara é enjoado. Não, você vai sair daqui mexido. Não, eu achei que você falou. Eu vou falar assim, aumenta o favor. Porque eu achei que eu era. Não, eu achei que eu tava com favor agora. Não, mas esse cara. E é muito rico andar com pessoas como você, caminhar com pessoas como você, que realmente vive o que tá pregando. Eu vejo muitas pessoas que estão pregando, mas não estão vivendo. Eu fico desfrutando. Não estão. Isso eu fico triste.
Não triste de me parar, mas é ruim pro cara, né? É ruim, ruim pro cara. Mas que não tá Você fazendo vê, sentido exatamente. isso, né? Os filhos não fazem sentido, né? Então, quero te agradecer. Que isso, eu que agradeço. Pra mim foi uma honra ter você aqui, não é bajulação, você sabe que eu não tenho esse negócio. Sim. Pra mim foi uma alegria, né? Realmente, espero que você volte, Opa! né? Volte mais vezes, tem muita coisa boa pra arrancar de você aí. Dá vontade Eu tenho certeza que parar. tem muita coisa legal. E a gente vai, ao longo do tempo, nós vamos compartilhando aqui. Espero que você volte muito mais aqui. Eu que agradeço, pastor. Eu agradeço o carinho, né? Convite. Muito feliz em ver assim que Cristo está ecoando, né? Nessa iniciativa do Senhor que assim que é fantástica, fantástica. Qualquer iniciativa hoje que fale de Jesus, leve as pessoas a parar um segundo para refletir. Meu Senhor, não tem resposta no universo, não tem medo do universo. Tudo é o Senhor. Isso é fantástico, né? Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu tava meio nervoso, viu? No início eu tava meio nervoso, meio tenso, mas é muito... É incrível isso, né? Que você começa a falar, não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar, é por isso que eu tô falando. Não dá vontade de parar, rapaz. Verdade. Dá vontade de já abrir uns livros aqui, já falar, vamos ver o que nós vamos enxergar aqui, vamos destrinchar, vamos ver. Era isso que acontecia, né? Aquelas pessoas que andaram na época que Jesus veio, né? Foi o, vamos dizer assim, pessoas que tiveram o primeiro contato, né? Hoje nós temos o contato com Cristo, nós estamos nele, mas os cabras que tiveram os primeiros contatos foi quando ele veio, né? Não dava vontade de ir embora não, rapaz. Tem uma série que eu assisti, até recomendo aqui pra vocês, chama The Chosen, não sei se você já assistiu. É violento. Uma série que fala de Jesus, né? Que fala de Jesus. Eu não assisti ainda, mas... Não, violento. É violento. Tô ansioso. É violento. É uma coisa gigantesca. Né? Então, é bom demais. O nosso objetivo é esse no canal, né? Então, quero agradecer ao pastor mais uma vez, né? E espero que você volte mesmo, né? Sim. Volte e faço votos, vou cobrar. Depender de mim, volto com certeza. E vai ser muito bom, vai ser muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso Pô de Graça 003, esse episódio maravilhoso, entrevistando aqui o pastor Paulo, falando um pouco das experiências dele, com a jornada, tudo que ele viveu nesse longo do tempo, desde 2008, né, pastor 2008, Paulo? 2008 no Evangelho, passando por experiências entre lei e graça, entre liderar na lei, entre liderar na graça, entre viver processos de transformação, processos de adaptação com essa mensagem do Evangelho da Graça, que é a pessoa de Jesus, e o quanto, né, eu fui edificado, e espero que também você, aí na sua casa, ao ouvir essa mensagem, você também tenha sido edificado. Deus abençoe você, até o próximo episódio.